Este é o ponto final. Aqui vamos dar espaço ao adeus, vamos pendurar as chuteiras e vasculhar no álbum de recordações de jogadores que marcaram gerações. Não há parágrafo sem antes haver um ponto final. O nosso convidado fez parte de um dos plantéis mais vitoriosos de sempre do futebol português. Deixou de jogar na temporada 2015-2016 com 40 anos. Conquistou 2 competições europeias e teve casa em 2 ilhas do Atlântico. Terminou em casa com mais de 700 jogos na carreira. A pergunta, antes do ponto final, quem é? Tiago é o nosso convidado. Olá, Tiago. Estás Olá, bom? boa tarde. Está tudo bem? Obrigado. Com estas agradeço dicas... desde já o convite. É um gosto estar aqui no 00. Obrigado a nós também por estás aqui connosco e vamos tratar apenas por Tiago, que era assim que tu eras conhecido na camisola, inscrita nos mais variados clubes que tu representaste, apesar de agora se calhar seres mais conhecido como Tiago Pereira, mas vamos tratar só por Tiago. Com estas dicas, se alguém apresentaste este enigma, tu ias chegar ao teu nome, achas que iam estar a falar a ti, ias reconhecer isto? Penso que sim. Era? Sim, sem dúvida. E achas que os nossos seguidores também vão chegar lá? Com certeza, não tenho dúvidas. É? Acho que aqui com as 2 ilhas vão pensar em As alguém 2 que ilhas. jogou no Marítimo e, e nos Açores, no Santa Clara. Podem andar aqui a viajar, mas quem Sim, sabe? também. Quem sabe podem chegar ali. Olha, o último jogo da tua carreira, 15 de maio de 2016, um Trofense São Martinho. Um jogo que fica 2-1, Campeonato de Portugal. Tu sabias que ia ser o teu último jogo? Sim, eu já tinha decidido 3, 4 meses antes de terminar o campeonato. Acabei no CP, como disseste bem, no clube do meu coração, no clube da minha terra, da minha cidade, onde eu fui formado, e era um jogo importantíssimo, porque esse jogo ia ditar se desíamos de divisão aos distritais ou não. Conseguimos o nosso objetivo, isso era o mais importante naquele atual momento. Logicamente que ia ser o meu último jogo, que ia pisar os relevados. Não foi fácil a preparação para o jogo, o dia anterior, as mensagens que eu recebia constantemente, 2 dias antes do jogo até, de amigos meus e familiares. Aquela ansiedade, eu na altura era dos mais velhos, era uma referência lá da trofa e do clube em si, era o capitão. Recordo-me que normalmente o mister, antes de entrarmos em campo, pedia sempre ao capitão, neste caso era eu, para dar 2 palavrinhas, e eu falei com o mister antes que isso acontecesse, e só o mister hoje não me peça para dar 2 palavrinhas, que eu estou super ansioso, eu estou nervoso e não vou conseguir, porque eu estava comovido, porque sabia que ia ser os meus últimos 90 minutos, mas correu bem, cumprimos o nosso objetivo. Esse era o mais importante, era segurar o clube no CP, no mínimo, porque na altura estava a atravessar uma fase muito difícil, e atualmente também o está, em termos financeiros. E penso que se o clube descesse naquele ano, eu acho que acabava, sinceramente, derivado às dívidas, ao passivo que tinha, ia ser muito difícil. Foi um ano desgastante, para ser muito sincero. Eu ainda estava a competir, também com 40 anos, não é muito vulgar. Pois não. Mas eu, além de ser o clube da minha terra, o clube onde eu cresci e formei para o futebol, tinha a paixão, a ambição, o querer, a vontade. Eu costumo dizer, eu nunca fiz tantos golos como fiz no Trofense. Enganei-me lá na trofa, fiz alguns golos, mas cada golo que eu fizesse, ao festejar, eu parecia um menino que estava a começar a minha carreira com 18 anos. Claro. Ou seja, isso é que me levou também... Estavas a festejar pelos teus. Exatamente, e também pelos meus. Não só que cheio de mim,
a minha alegria, a minha ambição, como eu estivesse a iniciar a minha carreira aos 18 anos. Era a mesma ambição. Mas, Tiago, como é que alguém aos 40 anos, tendo a plena consciência de que o fim vai acontecer, não é? Tens 40 anos e tinhas sido ido 3 meses antes, quase que não consegue controlar-se para um último jogo? É sempre difícil, eu queria sempre a ansiedade, porque, como disseste bem, foram 23 anos do futebol profissional, à volta de 700 jogos, não é muito vulgar, e saber que de facto aos 40 anos, meses antes que ia terminar a minha carreira, orgulho-me do caminho que eu trilhei. Foram 23 anos de futebol profissional, e sendo ali no clube da minha terra, ainda me dava mais gosto. Mas era uma ansiedade por saberes que era um jogo tão importante? Tudo em si. Por ser o meu último jogo também, da minha carreira, que ia terminar, e por saber também que era um jogo muito importante. Choraste para o clube muito e no para final? nós. Como? Choraste muito no final? Um bocado, porque mal terminou o jogo, fizeram-me uma surpresa, a minha família, incluindo a minha filha, que a minha filha era uma coisa impressionante. Ela acompanhava-me para todo lado, eu recebia mensagens dela, porque nós, apesar dela já ser uma mulher, tem 25 anos, mas nós temos uma complicidade muito grande. Ela com o futebol comigo, ela acompanhava-me para todo lado, era uma coisa impressionante. Então nesse último jogo... E os filhos vão ser sempre pequeninos, não é? Sempre, eu costumo dizer. É a minha menina, eu costumo dizer. Pá, e então era uma coisa impressionante. A minha filha, todos os jogos, ela tinha o hábito, todos os jogos, antes do jogo, quando eu ia para estágio, mandava-me sempre uma mensagem: oh, pai, bom jogo, vai correr bem e tu vais fazer um golo, nós vamos ganhar. Sempre, todos os jogos. Pá, então no último jogo... Se calhar já copiava. Não acredito, não. Não, mas não acredito, sinceramente. E no último jogo, começou 2 dias antes: pai, só faltam 2 dias, pai, só falta um dia. Mandar estas mensagens, sempre ia criando ali uma ansiedade tremenda. E depois ver, após o jogo, não é? As pessoas entrarem em campo, abraçar-me, levantar-me. A minha família tinha uma surpresa, que fizeram umas camisolas com a minha foto. E depois o clube, as pessoas que estavam na altura à frente do clube, quiseram fazer uma homenagem, organizaram um jogo de futebol lá no estádio, com os meus amigos, que eu joguei ao longo dos 23 anos, e depois tínhamos um jantar para partilhar esses momentos, e com esses meus amigos que também partilharam durante a minha carreira esses momentos bons que eu tive com eles. Jamais esquecerei, estou muito grato, porque eu sou uma pessoa, apesar da minha carreira, do meu passado, eu não olho muito a isso, olho sim ao reconhecimento, não olho aos clubes, não olho aos títulos, mas sim a gratidão. Isso para mim é o mais importante. E eles estiveram presentes, foram à volta de 200 pessoas ao jantar. O Cândido Costa, quando esteve sentado nessa cadeira aqui no Ponto Final, fez um bocado de referência a isso, que nós no 0-0 mostramos o vosso palmarés, mas se calhar não, nós não conseguimos mostrar, pese embora tenhas ali todos os teus colegas que jogaram contigo, não mostramos se calhar esses troféus escondidos, que são as amizades que tu palmilhaste nos balneários todos por onde passaste, e essa é de facto uma conquista de uma vida inteira, não é? Sim, como é óbvio. Para mim, eu sinceramente eu valorizo muito isso, como eu referi anteriormente, mais que os títulos e onde eu joguei, mas sim as amizades que eu fui colhendo ao longo destes anos todos. E acima de tudo nos clubes, a boa imagem que tu deixaste nos clubes. Claro. Como eu disse, mais que os clubes onde eu joguei e os títulos, é o reconhecimento que tu tens, ou seja, pelas pessoas onde tu jogaste, a gratidão, a forma como te recebem. Hoje em dia eu vou a qualquer clube, a gratidão, isso para mim é o mais importante, sinceramente. Nós vamos falar disso ainda neste ponto final, com certeza, mas de facto, além da tua qualidade, devias ter também esse lado muito presente da relação com os pares,
porque senão o Manuel José não te queria levar quase para todo sítio onde ia. O José Mourinho também a mesma coisa, portanto era sinal muito disso também, não é? Com certeza. Sim, também era o meu caráter. Logicamente que tinha. Eu não gosto de falar da minha pessoa, mas eu tinha que ter algum valor. Não digo muito valor, mas tinha que ter algum valor para acompanhar esse tipo de treinadores e jogar onde eu joguei. Tinha que ter algum valor, não é? Mas também o meu caráter. Eu acho que é muito importante também o perfil, o caráter da pessoa, do ser humano, o tipo de ser humano que é. Isso é muito importante. E no meu caso também aconteceu isso, porque eles conheciam-me perfeitamente como jogador e pelo meu caráter. Ou seja, quem não me conhece, quem nunca partilhou os balneários comigo, que viam os meus jogos na televisão, eu tenho a noção disso, eu tenho a percepção, falo com muita gente que nunca partilhou nada comigo e às vezes estamos em pé de conversa ou que me conhecem em qualquer lado e falam, opá, tipo, Tiago, tu eras incrível, só davas porrada, não sei o quê, eras um chato, só davas porrada. Algumas pessoas ficaram com essa imagem, com essa ideia de mim, que eu era mau caráter, e eu tenho alguns exemplos disso até, mas não, antes pelo contrário. Tens alguma história de algum, sei lá, não colhendo amizades nos adversários, que depois passou a ser teu amigo quando passou a ser teu colega de equipa? Sim, eu tenho dois exemplos, um no Boa Vista e outro em Leiria. No Boa Vista foi com o Fari, eu jamais esquecerei esse momento. Ou seja, passando uma semana que o Fari veio-me dizer algo, veio ter comigo, começou a ganhar mais confiança, começou a perceber o tipo de pessoa que eu era. E eu, no primeiro ano que chego ao Boa Vista, o Fari depois, após uma semana de iniciar os treinos, veio ter comigo e disse: Tiago, pá, desculpa lá, o jeito dele a falar, desculpa lá, pá, eu pensava que tu eras um gajo com mau caráter. Eu até tinha medo de ir falar contigo e não sei o quê. Eu, a sério, Fari? E ele, a sério, pá, não tens nada a ver, não tens nada a ver. Eu assim, pá, não, eu sou assim, eu passo ao dentro do campo. Eu costumo dizer, eu ligo o interruptor, acabou. Tiago. E a outra situação, eu jogava em Tenerife, e o Silas, que agora atualmente está a treinar o Farense, estava no Elche, na segunda Liga Espanhola. Ou seja, o jogo foi em nossa casa, foi em Tenerife contra o Elche. E o Silas, eu na altura não conhecia o Silas. A minha ideia, até pelo nome, estava com a ideia que ele era brasileiro. Mas depois nós jogámos lá um contra o outro, não percebi que era português. Foi o jogo todo a massacrar o Silas. É uma coisa impressionante. Ainda por cima o Silas, o número 10, eu 6, não é? Eu chatinho, ranhoso, como costumo dizer. E foi o jogo, foram 90 minutos a massacrar o Silas em termos físicos, em termos verbais, jogava com o jogo psicológico também. Tiago, pronto. E coincidência, no ano a seguir eu vou para a Leiria, para a União de Leiria, e o Silas também. Ele até contou esta história, ele deu uma entrevista e falou nisso, dizendo, opá, estou com o Tiago no balneário em Leiria. Cheguei a uma certa altura assim, eu não acredito, não é o mesmo gajo, é impossível que seja o mesmo gajo, pá. Não, eu não acredito que seja ele. E ele até deu essa entrevista, e nós nesse jogo parecia o gato e o rato, uma coisa impressionante. Ganhaste 1-0 nesse jogo. Sim. O gol de Hugo Morales. É provável. Acho que fica 1-0 esse jogo. Olha, voltamos ao início. No 0-0 tem aqui, como tu tendo começado a jogar futebol em 87, 88, já no juvenis. Ou começaste mais cedo? Assim, eu comecei a jogar bola na rua. Claro. Nós antigamente não havia escolas de futebol, não havia nada. E podíamos jogar na rua. E as condições, e acho que nos ajudou até a crescer e a desenvolver. Claro. Comecei a jogar lá na rua, na rua em frente à casa dos meus pais. Metíamos, as balizas eram 2 paralelos e fazíamos ali 2 contra 2, outras contra 3, aquelas coisas. Carros. Exatamente. E depois começámos a entrar ali as freguesias lá da Trofa, a fazer uns torneios no ringue. Começou assim. Depois, a certa altura, o meu pai percebeu também que eu gostava, que eu era apaixonado pelo
pelo futebol, eu que só via a bola, e viu que eu tinha uma certa habilidade, pouco, mas tinha na altura, e levou-me para o Trofense. Quis-te colocar num sítio mais seguro? Sim, Também, exatamente. não é? Para tu não estar só a jogar na rua. Exatamente. Não podemos esquecer desse pormenor. E então o meu pai levou-me para o Trofense, eram os infantis, ainda tem lá um cartãozinho, comecei nos infantis e tal. Fiz a minha formação no clube até aos júniores, ou seja, o segundo ano de júnior eu já estava a jogar pelos séniores na equipa A, ou seja, na equipa A, que na altura era a segunda B. Sim. A segunda B na altura Era fortíssima. era muito competitiva, era mesmo muito, era tipo uma segunda liga. Sim, aqui. sim, completamente. Era incrível. Tu jogavas na zona norte da segunda divisão B, que devias de ter possivelmente um dos estádios mais difíceis na lixa. Sim, também. Divisão, no Campo dos Aflitos. Também, assim. o Lessa, na altura, que era forte, sim, também, várias equipas, não é? E então, comecei a jogar pelos séniores no meu segundo ano de júnior, eu já estava a jogar pelos séniores, pela equipa A, que na altura o treinador era o Edmundo Duarte, até foi uma aposta dele. Logicamente que a minha formação não foi fácil. Mas ia-te perguntar isso, como é que tu cresces, já tens futebol 7 primeiro ou é logo futebol 11 que jogam? Foi logo futebol 11. Sim. Posição é que tu jogavas? Eu era mais interior, né? Era um 8. Tipo jogaste 8. Sempre a médio? Sim, joguei sempre a médio, sim, nunca houve ali grandes alterações. Mas o treinador escolheu-te para ali por algum motivo que tu te recordes ou nada? Não, até a iniciativa até foi minha pela posição, né? Fiquei ali e joguei sempre a médio. E cresceste sempre nessa interior posição. Ou a 6, sim. E porquê é que dizes que a tua formação não foi fácil? Não foi fácil, só com muito espírito de sacrifício, muita vontade, muita dedicação, porque a minha formação no Trofense foi difícil por uma razão muito simples. Nós não tínhamos grandes condições como atualmente os miúdos têm, não falta nada. Só para dar um exemplo, nós treinávamos na rua. Íamos treinar ao pelado uma vez por semana. Nós fazíamos 2 treinos. À terça-feira era físico, não havia táticas, não havia organização, não havia nada como agora, né? Era físico, íamos para as ruas lá da Trofa, era correr, só físico. E à quinta-feira fazíamos um treino de conjunto, 11 contra 11, era o básico, né? E dizer assim, opá, como é que conseguiste, depois dessa formação, tu atingires o patamar que tu atingiste? Uma razão muito simples, também pela minha vontade, pela minha paixão que eu tinha, né? Mas ajudou-te, como tu estavas a dizer, o facto de teres sido um treinador que te apostou em ti muito cedo para sénior, em que possivelmente vais ter outro tipo de treinos, outro tipo de trabalho, as condições podem ser parcas novamente, igualmente. Já tinhas relevado na segunda B? Sim, já. Nessa altura já tinhas relevado? Já. Mas são outro tipo de treinos e com certeza que sim, acabas por evoluir muito mais rapidamente. Sim, exatamente. Eu também tive essa facilidade, essa pontinha de sorte do treinador também apostar em mim. Mas se tivesses qualidade, ele também não apostava. Digo eu que sim. É lógico, não é? É lógico. Não, mas não foi fácil também a transição dos júniores para os séniores, porque, como eu disse anteriormente, a segunda B na altura era muito competitiva. Eram jogadores muito bons mesmo. Eu era um menino com 17 anos que estava a entrar no balneário, que era um sonho do Trofense, e nós antigamente, eu falo por experiência própria, e toda a gente da minha geração sabe disso, e já passou por isso. Nós entrar num balneário dos séniores era um respeitinho tremendo. Nós nem, como eu costumo dizer, nós entrávamos calados e íamos mudos. Era outra mentalidade, era o respeito que tínhamos pelos mais velhos e queríamos aprender com eles. E tinhas de olhar na cara, não tinhas telemóvel para ir não. para te esconder numa conversa. Até para ir ao banho de imersão, nós ficávamos a olhar de lado, tipo, como é que é? Já posso ir? Exato. Primeiro iam as cobras e depois aqui os miúdos. Antigamente era o respeito. Acho que havia muito respeito pelos mais velhos, sinceramente. São tempos diferentes, mas tu achas que faz falta isso? Eu acho que sim, sinceramente. Eu costumo dizer àquela malta que aos jovens que eu conheço e tenho confiança e que estão nessa área do futebol profissional, que devem de ouvir os mais velhos. Mesmo os mais velhos, eles não sabem tudo.
eles estão sempre a aprender no dia a dia, não é? Ainda para mais um jovem com 18 ou 19 anos que está agora a ser profissional do futebol. Acho que é importante eles ouvirem os mais velhos, os conselhos, e perdeu-se um bocadinho isso. Olha, tu chegas a sénior nesta fase muito cedo, mas quando é que tens a percepção que queres ser jogador profissional de futebol? Eu sempre quis, ou seja, infelizmente... Uma coisa é tu quereres, não é? Sim. Outra coisa é tu com 16 anos tens a percepção de que eu vou poder apostar nisto ou chegou o meu fim e eu tenho que ir trabalhar. Sim. Porque na tua geração, para as pessoas também perceberem, a aposta no estudo era menor, muitas das vezes. Sim, não tínhamos as condições que os miúdos têm hoje. E a oferta, não só as famílias. condições como as Sim, ofertas. sim, Não é? sim. Basta pensarmos que o índice de licenciados em Portugal subiu abruptamente nos últimos 30 anos e portanto é ter eu cheguei a trabalhar. Pois. Eu com 15 anos estava a trabalhar. Era isso que acabas de ser o melhor exemplo desse lado, não é? E eu com 15 anos não tenho problema algum em assumir que com 15 anos eu estava a trabalhar, porque por uma razão muito simples também, porque eu estava focado, era na escola, era em casa, era sempre uma bola, eu levava uma bola para o recreio e estava focado só no futebol, e não havia as condições que há hoje, que os miúdos têm, explicações, etc. Não é? E os meus pais também. A própria escolaridade obrigatória seria até o 7º ano, possivelmente, na tua idade. Sim. Só mais tarde é que depois vai para o 9º e posteriormente Exatamente. Então, na altura também os meus pais não tinham grandes possibilidades. Comecei a trabalhar também para contribuir em casa. E a razão de eu estar sempre ali só focado na bola e nos estudos não, apesar que os estudos é fundamental, é muito importante para os miúdos, é o que eu transmito, eu sou um exemplo disso, que eu concluí com as novas oportunidades, o 12º ano, acho que é muito importante, é uma ferramenta após a carreira, e cada vez mais, porque hoje em dia sem os estudos é difícil depois. E o futebol é o momento, o futebol hoje estamos bem, amanhã estamos mal. Aproveito também para passar esta mensagem, pela minha experiência, pelo meu passado, eu já estive no terreno e sei como é que é, e isto passa muito rápido. E vamos ver nesta conversa que tiveste 2 vidas, o que também é bom para as pessoas também terem essa percepção de que de facto é o momento. Sim. E é preciso saber viver todos os momentos. Sim, sem dúvida. Então, para terminar a pergunta, eu comecei a ter a percepção praticamente no primeiro ano de júnior, já a terminar a época, e quando surgiu essa possibilidade de ir para os séniores, foi aí que eu caí na realidade, assim, eu vou ser profissional de futebol, aí eu vou ver os meus ídolos, vou estar nos balneários, eu vou partilhar, porque até aí, sinceramente, eu estava a desfrutar o momento, era o dia-a-dia, não estava focado, tipo, aí eu tenho que ser profissional de futebol. Os meus pais não incutiam isso, antes pelo contrário, abordava o jogo, sim, naquela altura, mas, pá, jogaste bem, jogaste mal, uma coisa simples, básica. Os meus pais, graças a Deus, sempre apoiaram-me, estiveram todos os jogos da formação, do futebol profissional, sempre a apoiar, sempre presentes nos jogos, mas nunca incutiu, tipo, opá, tens de ser profissional de futebol, tens de ser jogador, tens de estar focado, não sei o quê. Não, aquilo que eles me pediam era para aproveitar os momentos, desfrutar e partilhar esses momentos com os meus amigos na altura. E se as coisas tivessem que acontecer, aconteciam naturalmente. E foi o que aconteceu. Eu tento passar esta mensagem pela minha experiência a alguns miúdos também, e acho que é importante. Alguns miúdos, nem tanto aos miúdos, mas aos pais dos miúdos, que infelizmente eu tenho conhecimento, tenho alguns amigos em comum, que também têm os miúdos, pá, e tentam incutir isso aos miúdos. E parece que não, mas estão a criar muita pressão sobre os miúdos. Né? Os miúdos e eles só querem jogar futebol. E estão já bloqueados com a pressão que levam já de casa ou do exterior, assistir a um jogo. Pá, tem que deixar os miúdos nesta fase, é desfrutar e conviver e partilhar, ajuda-os a crescer, a desenvolver,
serem mais homens e responsáveis. Eu acho que isso é o mais importante nesta fase. Claro, porque eles só querem mesmo jogar futebol. Sim, exatamente. E a subida é tão rápida e a qualidade na segunda Divisão B é tão forte, como tu dizes, que tu vais para a Primeira Liga para jogar no Famalicão. Sim, as coisas foram muito rápidas. As coisas foi tudo muito rápido, muito rápido. Como é que surgiu o Famalicão em Primeira Liga? Uma razão muito simples. Ou seja, eu estava no Trofense, na segunda vez, eu estava a ser observado por 2 clubes, do Famalicão e do Vitória, de Guimarães. O treinador do Famalicão era o José Piruta, na altura. E chegou a ver lá 2 jogos, depois eu soube mais tarde. Eu tinha 17 anos, eu tinha sido chamado a um estágio da seleção de sub-17. 3 ou 4 dias já, as coisas aconteceram tudo muito rápido. E terminou a época, eu tinha essas 2 possibilidades. O Vitória de Guimarães e o Famalicão, na Primeira Liga. Eu na altura, quando soube, eu ainda estava no Trofense, estava lá, nunca me esqueço um episódio, que eu tinha 2 ou 3 amigos com mais experiência, com 30 e tal anos, que jogavam comigo e eram meus amigos, gostavam de mim. Ainda hoje falámos muitas vezes sobre esse tempo e nunca mais me esqueço. Eu estava com o meu pai e com esses 2 meus colegas que jogavam comigo. Eu disse: pai, eu não quero ir para o Famalicão, eu quero ficar aqui na Trofa, os meus amigos estão aqui na Trofa. E o meu pai era assim: Tiago, o que é que tu queres afinal? Queres ficar com os teus amigos ou queres seguir a tua vida? Queres voar? Eu disse: pai, eu quero seguir, é este o meu objetivo. Então o que é que tu queres? Vai-te embora, vais para o Famalicão. E os meus amigos a mesma coisa: Tiago, esquece os amigos tu não vais perder, nós estamos aqui, não sei o quê. Pá, segue, é uma oportunidade única, a Primeira Liga, porque eu era um menino com 17 anos, não tinha noção, naquela altura. Ou seja, eu optei pelo Famalicão, por uma razão muito simples, porque na altura deram-me garantias que eu ia ficar no plantel principal, e o Vitória ia-me emprestar no primeiro ano a um clube satélite, que na altura acho que era o Joana, salvo erro, não me recordo. E foi a razão de eu optar pelo Famalicão, e também já tinha lá o treinador que andou a observar-me, que era o José Piruta, e também a secretário técnico também era o Porfírio Amorim também, e ele incentivou que eu ficasse lá no plantel principal. E depois mais tarde reencontrei o Porfírio Amorim no Trofense. Sim, e foi a razão de eu optar pelo Famalicão, porque deram-me garantias de que ia ficar no plantel principal. Logo na Primeira Liga? Logo na Primeira Liga, ou seja, eu assinei com o Famalicão já com 18 anos, mas tinha uns dias antes, com 17 anos. E estamos a falar no Famalicão, na altura, na Primeira Liga, que era uma equipa pesada, era uma equipa com nomes sonantes. Aí não foi fácil, ali é que havia mesmo respeito. Com 18 aninhos a chegar à Primeira Liga e ao Famalicão, a ver essa malta que víamos normalmente na televisão, malta experiente, malta já com passado, e um menino com 18 anos. Mas adaptei-me bem, porque encontrei um grupo bom, tinha lá uma ou outra pessoa que já conhecia, que era o Vieira, o central, que é das Aves, e o Celestino também. Foram 2 pessoas no qual eu estou muito grato. O Celestino vinha lá e ele vivia ali entre o Famalicão e Trofa a meio. Ele deslocava-se de onde vivia, ia buscar à Trofa. Ele perdia ali 15 minutos comigo para ir buscar. Era um homem extraordinário, fantástico, jamais esquecerei. E estamos a falar de períodos diferentes de vias de comunicação. Portanto, exatamente. Não era uma coisa fácil. Sem dúvida. Tiago, a época de estreia então de Primeira Liga no Famalicão, sabes qual foi o primeiro jogo na Primeira Liga? Sinceramente não me recordo, não estou a recordar, foi tanto ano, mas deveria, porque como era o meu primeiro jogo na Primeira Liga, era a estreia. Nas Antas. Exatamente, nas Antas, exatamente. Empatámos 0-0. 0-0, exatamente. Fiz um grande jogo, que eu recordo-me, e tive em destaque na imprensa no dia a seguir, como um dos melhores jogadores em campo, com 18 anos. É um jogo da terceira jornada, esta partida, 11 de setembro de 1993, António Marçal, o árbitro, o treinador é o Piruta. José Piruta. Tua equipa tinhas o Tozé,
Freitas, Vieira, Carlos Fonseca, Lila, Jorginho, João Mário, Milanco, Tiago, Amarildo e Medana. Grande equipe. Eu era muito craque junto. E eu, um menino aí, com 18 aninhos, no meio das cobras. Era ali tudo? Essa média era, na altura, Medana, Milancos, Mitarsk, Jorginho, o Freitas, o Carlos Fonseca era o lateral direito, era o capitão. Não, era uma equipa pesada. E jogas contra um Porto que tem Vítor Bahia, Rui Jorge, Fernando Couto. Na altura era muito forte. Paulo Pereira, Aloísio, João Pinto, Semedo, o Vinha, o Costa Adinove, Folha, Jorge Couto e tens o Ivites como treinador da equipa do Porto. Que recordações é que tens de uma época destas, com 17 anos, 18 anos, a jogar na primeira divisão? Imagino quando chegavas à trofa, os teus amigos a perguntar-te como é que é aquele balneário, como é que é jogar nas Antas, na Luz. Toda a gente devia querer saber coisas, não é? É normal, ainda por cima na trofa é um meio pequeno, não é? O menino na altura que se estava, já tinha existido alguns jogadores como tu a atingir uma dimensão assim destas? Nessa fase inicial não, mas no futuro, sim, houve lá um amigo meu que por acaso também jogou na formação comigo no Trofense, o Gaspar. Gaspar, mas não assim tão rápido e tão cedo, com 18 anos, tipo eu, na altura era o único a atingir aquele patamar na Primeira Liga, e uma estreia no antigo Estádio das Antas, com empate 0-0, como eu referi anteriormente, fui destaque na imprensa desportiva no dia seguinte, como um dos melhores jogadores em campo. Logicamente que no primeiro ano a trofa é um meio pequeno, toda a gente se conhece uns aos outros, aqueles meus amigos mais próximos, a tentar perceber, colher informações. Ainda não havia a dinâmica de trocar camisolas? Sim, na altura tínhamos aquela camisola e tinha que dar para os 90 minutos. Era diferente. E para a semana a seguir? Já não podia dar camisolas nessa altura. E para a semana a seguir? E para a semana a seguir, exatamente. Não é? Os tempos mudam completamente. Imagina os teus pais, o orgulho, os vizinhos a querer saber as coisas todas, não é? O destaque da imprensa. São tempos completamente diferentes. Sim, não tem nada a ver com atualmente. Outros tempos que valorizava-se muito mais até o futebol, as pessoas no geral, não só a família. Eu quando falo da família sou exemplo disso, porque sempre que dei alguma entrevista, alguma situação que surja, eu orgulho-me dos meus pais, porque eu gosto de quando dou alguma entrevista, eu gosto de abordar e falar no nome dos meus pais, porque, como eu costumo dizer, tudo que eu conquistei, estes anos que andei no futebol, os 23 anos de futebol profissional, nos clubes onde eu joguei, sem os meus pais não era possível, porque eu na altura, atendendo à minha personalidade também, eu era um menino envergonhado, escondia-me, não gostava de aparecer. Coisa que não fazias no campo. Exatamente. Nada a ver. Era outra personalidade, tinha duas personalidades, uma dentro do campo e outra fora. Quem me conhece sabe disso. E então o meu pai é que dava sempre a cara, estava sempre presente. Todos os clubes por onde eu joguei, ele ia ver os jogos todos, uma coisa impressionante. Eu ia para lá uma semana. Mesmo na Madeira? Mesmo na Madeira também. Em Tenerife, eles estiveram lá uma semana. E eu quando falo nos meus pais, para mim é um orgulho tremendo. Infelizmente já não tenho o meu pai, que faleceu há 2 anos, mas estou muito grato ao meu pai, a todos os níveis. Claro, e isso acho que fazes muito bem também em realçar sempre. Tu no Famalicão és treinado por um treinador brasileiro com bastante expressão, Abel Braga? Sim. Nessa altura notava-se bastante diferença. Era uma altura em que Portugal importava muito treinador brasileiro. A nível do treino, a nível do jogo, notava-se bastante diferença? Sim, já se notava em termos
táticos, mesmo a organização do jogo em si, propriamente durante a semana já se notava no Abel Braga. Eu tenho como um treinador excelente, apesar de eu na altura ainda era inexperiente, estava a começar o meu caminho, mas fiquei com essa percepção, além dos métodos de treino dele, e acima de tudo o grande ser humano que ele é. Era uma coisa impressionante, era muito próximo do jogador, era uma pessoa acessível, era simpática, logicamente que era exigente. Claro. Faz parte. Tem de ser assim. Como é que vais parar ao Marítimo? Tu depois estás no Famalicão 2 anos e meio, Sim, 2 anos, sensivelmente. É um infelizmente. Famalicão que desce divisão e tu regressas à Primeira Liga pela porta do Marítimo. Infelizmente no primeiro ano do Famalicão, a minha experiência na Primeira Liga, nós descemos esse ano à Segunda Liga. Joguei um ano na Segunda Liga pelo Famalicão, e no final da época, ou seja, como surgiu o Marítimo, uma razão muito simples. Eu, quando estava no Famalicão na Segunda Liga, nós fazíamos muitos treinos de conjunto a meio da semana. Antigamente usava-se muito fazer aqueles treinos de conjunto. Íamos muitas vezes a Passos de Ferreira, ou em Passos ou em Famalicão. E o treinador do Passos de Ferreira era o Raul Láguas. Sim. Raul Láguas. Ou seja, e o Raul Láguas, no final da época, vai para o Marítimo. E foi através do Raul Láguas que eu fui para o Marítimo. Ou seja, ele conhecia-me dos tempos que nós fazíamos os jogos de conjunto, os treinos neste caso, e foi através dele. Ele foi treinar o Marítimo e pediu-me como reforço do Marítimo, e foi assim. Foi fácil a adaptação à Madeira? Foi bom estares lá na Madeira? Estamos a falar de um Marítimo e aquele era o verdadeiro caldeirão. Sim. Aquele estádio naquela altura era o verdadeiro caldeirão mesmo, de facto. Completamente aberto. Sim. Baixinho, cheio em quase todos os jogos. Sim. E difícil de passar lá por qualquer equipa. Aqueles balneários muito característicos atrás de uma das balizas. Sem dúvida. Era um estádio bonito de vermos jogos. Pelo menos nunca assisti nenhum ao vivo, mas em casa era daquele estádio mesmo característico. Sim, sem dúvida. Eu estive no Marítimo 2 anos, apesar que eu fui para lá, quando fui para lá assinei só com 1 ano, e depois é que renovei mais 2. Ou seja, a minha ida para a Madeira, na fase inicial, não foi fácil, ou seja, eu também não tinha a percepção. Lá está, as coisas estavam a acontecer naturalmente, e tudo muito rápido. Eu, em toda a minha carreira, só para ter uma ideia, os clubes onde eu joguei, posso dizer que nenhum empresário me colocou num clube. Foi tudo pelo meu trabalho, conhecimentos do treinador que sabia do meu trabalho. Basicamente foi isso. O único clube que me colocaram, que foi um empresário, na altura era o José Veiga, foi no Tenerife. Estiveste emprestado pelo Benfica. Exatamente. De resto foi pelo meu trabalho e pelos treinadores, conheciam o meu trabalho, o meu caráter acima de tudo também, e foi assim. Foi da mesma forma então que tu vais parar ao Benfica. Exatamente. Um bocado da situação que estávamos a dizer, com o Manuel José, que tinha sido teu treinador. Exatamente. Tu nesse segundo ano de Marítimo só apanhas Manuel José ou ainda apanhas também... Não, apanhei o Marinho Pérez. O Marinho Pérez também. Marinho Pérez também. Pronto, como eu estava a dizer, no primeiro ano que eu vou para a Madeira não foi fácil. Quando eu disse, vou para a Madeira, agora quando é que eu venho cá? Eu era muito ligado à minha família, aos meus amigos, à minha cidade. Assim, agora só daqui a 1 ano. Eu não tinha ideia, não tinha a percepção, mas depois, com a malta a conversarmos, e quando nós vinhamos jogar ao continente, que normalmente a malta de cada continente, eles marcavam o clube a passagem para o dia seguinte, não tínhamos folga, aproveitávamos e ficávamos cá com a família a seguir ao jogo. Na segunda-feira íamos só na segunda-feira à noite, e dava para estar aqui com a família praticamente em 15 dias. Eu estava cá e estava com a minha família e os meus amigos, porque eu tinha 20 anos, como eu costumo dizer, era um menino. E ir para a ilha não foi fácil, atendendo às ligações que tenho familiares e à cidade e aos meus amigos. Mas na fase inicial não foi fácil. Lá foi os meus pais mais uma vez levar-me ao aeroporto,
a falar com as pessoas mais experientes que iam daqui para lá também. Na altura era o Cabral, o lateral esquerdo, Sim, sim. o Bizarro já estava lá também. O guarda-redes, campeão do mundo. Daqui do Norte, quem era? E era o Neves também, o lateral direito, que chegou a jogar no Porto. Sim. Chegou a jogar Certo. no Porto, não é? E o meu pai nem conhecia essa malta ainda, estava lá no aeroporto, e ele assim do nada foi ter com eles, apresentou-se e Sabes tal. porquê? Vê se cuidam do meu menino e tal. É isso. Vê se cuidam do meu menino Não e há tal. vergonha nesses momentos, não é? Exatamente, não é? Farias o mesmo pela tua filha. Exatamente. E depois até foi giro, foi engraçado, porque ali, passando o quê? 2 semanitas, comecei-me a adaptar. Também tínhamos esse grupo, esse núcleo duro, como eu costumo dizer, do continente, estávamos sempre juntos, íamos almoçar juntos, íamos jantar, e por isso ajudou também na adaptação. Eu não me sentia só lá, eu sentia ali que estava com uma família, eram meus amigos, e fomos com o tempo, com o decorrer da época, fomos ficando mais amigos ainda e conhecermos melhor com o tempo, é óbvio. E depois, mais tarde, foi o Filipe. O Filipe foi emprestado pelo Sporting e o Nuno Valente. Filipe Martins? O Filipe Martins já não é do meu tempo, não. Era o Nuno Valente. Sim. E o Filipe, que joga no meio campo. Certo, o Filipe, sei. Que ele está a treinar a seleção de sub-17 ou salvo erro, sub-17, sub-16, e tínhamos aí um grupo espetacular e lá está, como eu referi anteriormente, e estava a acontecer tudo muito rápido, estava a subir de grau a degrau. O Marítimo era um clube europeu que normalmente lutava para as competições europeias, é um clube grande lá na Madeira, era respeitado, o estádio sempre cheio. Eu cheguei lá e era titular, indiscutível. Estive lá 2 anos fantásticos. Como é que tu, depois de ter estado nesse estágio em que estás na primeira divisão, vais à segunda, voltas à primeira, tu sentiste a evolução do teu futebol, ou sentias que o teu futebol já era de primeira divisão e tu estavas, no fundo, numa transição, em virtude da classificação do Famalicão na segunda liga? Sim, eu nem pensava nessa situação, apesar de ter descido de divisão. Naquela altura eu há pouco disse Filipe Martins e queria dizer Filipe Ramos. Filipe Ramos, exatamente, era o Filipe Ramos, não é? Que era só Filipe também. Exatamente. Não, eu na altura, quando chegamos à segunda liga, eu não pensava que tinha capacidade ou que o meu futebol era para a primeira liga. Aconteceram as coisas naturalmente, e lá está, depois surgiu o Marítimo, e eu agarrei, como é óbvio, mais uma oportunidade era um patamar única, melhor, não é? também. E era outro patamar também. Era um clube que normalmente lutava na altura pelas competições europeias. Uma equipa grande na altura que eu considerava também, era respeitado, o Marítimo. E depois tinha lá os sócios associados, eram apaixonados pelo Marítimo lá na ilha. É um clube grande lá. Claro. E eu era um jogador muito acarinhado lá. Porque foste sempre ou fui. Até ao dia de ir embora? Também, até ao dia de ir embora, até hoje, acho eu. Até hoje achas que não gostam de ti? É assim, não gostar, porque eu acho as coisas passam, não é? Eu acho que as coisas passam, mas logicamente que marca também, não é? Porque... Queres contar a história ou quebrar aqui o mito, se tu tinhas medo ou não de andar de avião? É assim, eu medo de andar de avião eu sempre tive e ainda tenho hoje. Mas essa situação do Marítimo é uma história engraçada, que posso contar perfeitamente, porque as pessoas também ficaram com a percepção que eu tinha medo de andar de avião. Ou seja, por acaso eu tenho receio de andar de avião até hoje. É uma coisa que ninguém controla, eu diria. Exatamente. Que mas na altura que eu rescindi com o Marítimo, e mais tarde depois eu fui para o Benfica, ou seja, eu tinha vencimentos em atraso e rescindi justa causa. Só que na altura aleguei também que tinha receio de aterrar na Madeira, que na altura a pista era curta e não propriamente andar de avião, mas sim aterrar na Madeira. Não era fácil, ainda hoje não é, não é? Não é fácil. Não foi fácil, para mim, não foi fácil. Foi muito difícil. Tive 1 ou 2 semanas escondido praticamente. Eu não saía de casa, era a imprensa desportiva, era a notícia, não é?
se falava no Benfica, falava-se no Sporting, já se falava no clubes espanhóis e não sei o quê. A sair livre, que na altura eu era destaque, eu estava bem, não é? A dar nas bichas, eu tinha sido chamado também à Nacional Sub-21. Sub-21. A sair livre, aquilo era notícia da telejornal. Eu tive de estar fechado num apartamento que não podia sair à rua durante uma semana ou duas. Estive fechado. Já no continente, mas não foi fácil ainda hoje, porque era um clube que era e é para mim, porque eu era muito acarinhado pelos associados lá do Marítimo, fiz muitas amizades lá na Madeira. Mas compreendo a parte deles, porque... Mas é bom que eles também consigam compreender a tua parte. Sim, exatamente. Porque a tua vida é jogar futebol, era jogar futebol. Claro. E, sei lá, tu hoje em dia trabalhas nos sindicatos, trabalhas nos sindicatos de jogadores e, portanto, o elementar é o teu ordenado. Claro, sim, sem dúvida. Se tu estavas com salários em Nós temos que olhar também pelos nossos interesses, não é? Porque o futebol é mesmo assim, é um momento... E naquela altura o Marítimo não estava a atravessar uma fase boa, então como tinha os vencimentos em atraso, rescindi por justa causa e aleguei que tinha receio de aterrar na Madeira. Não foi fácil a partir daí depois, porque eu mais tarde, passando 2 meses, eu fui jogar para o Benfica, que surgiu várias possibilidades, e depois de ir lá jogar, era um ambiente pesado, mas eu gosto desse tipo de ambiente, ainda me dá mais, como eu costumo dizer, mais pica. E depois onde eu ia jogar, eu via sempre da bancada: Tiago, tu ainda tens medo de andar de avião? Tiago, eu ia jogar ao Marítimo: Tiago, vieste a nada? Tiago, vieste aqui? A história do avião durou anos. Eu acabei a minha carreira no Trofense, ia jogar esses clubezinhos aí do CP, com o devido respeito. Na bancada ainda comentavam isso: Tiago, ainda tens medo de andar de avião? E eu ria, mas assim, era engraçado. Mas foram momentos difíceis, não foi fácil. Mas faz parte. O teu último jogo no Marítimo foi no dia 8 de fevereiro de 1997. Um Marítimo Salgueiros 3-1. Jogaste 82 minutos. Depois tiveste 2 meses sem jogar. E foste inscrito pelo Benfica em março, para aí. Possivelmente. Sim. E tens a tua estreia para a Taça de Portugal frente ao Dragões Sandinense, onde jogas 90 minutos. O jogo fica 5-1. É o Manel José que te convence. Sim. Era fácil convencer a ir para um grande também, não é? Sim, não era. Depois de eu rescindir o contrato e está resolvida a situação, surgiram de facto algumas possibilidades. Na altura acho que foi a melhor opção que eu tomei e não me arrependo em nada. Também pelo o Mister, na altura, que era o Manel José, tinha estado comigo no Marítimo, já conhecia a forma de eu jogar, e então era uma vantagem enorme ao chegar ao Benfica, com a grandeza daquele clube, um clube grande, e eu mais uma vez subi mais um degrau, as coisas a surgir naturalmente, muito rápido. Se te sentias pequenino na Madeira e em Famalicão, como é que era no Estádio da Luz com 22 anos? É assim, dentro do balneário no primeiro dia ainda mais pequeno me sentia. Sentia-me encolhido ali no meio das cobras todas. Não, é normal, não é? No Benfica, chegas a um balneário com Prodome, deixa-me cá ver mais, o Hélder, o Cristóvão, João Pinto, o Panduru, o Calado, o Amaral, sim, o Mauro Aires, o Donizete, o Palmadeira. Donizete não, apanhei o Talmant. O Donizete já tinha saído em janeiro, sim. O Pringle. Não deve ter sido fácil. É assim, entrar no balneário não, atendendo também à minha personalidade. Entrar no balneário do Benfica no primeiro dia, aquilo era uma suadeira, uma trepideira, porque está habituado, não é? A ver os nossos ídolos na televisão e
num clube grande chegar ao Benfica e olhar para o lado e ver o João Pinto e etc. Logicamente que sentimos ali uma ansiedade enorme, mas com o tempo adaptei-me super bem, colheram muito bem, principalmente os mais velhos. Fiz a estreia para a Taça de Portugal com o Sandinense. E depois a minha estreia para o campeonato foi com o Sporting, salvo erro, que nós ganhámos ao Sporting 1-0, a minha estreia. O estádio tinha para aí 80 mil pessoas. Foi a minha estreia e o Inter destaca. 90 minutos. Exatamente. Eu não me esqueço, foi este. Ainda por cima era um derby, né? Era um derby com o Sporting. Eu a chegar, passando 2 semanas, era o jogo com o Sporting para o campeonato. Ganhámos 1-0 o golo do João Pinto. 15 minutos. Ao Sporting. Né? É um Benfica com Prodome, Jorge Soares, Pedro Henriques, Amaral, João Pinto, Edgares, Marinho, Bermudes, o Tiago, o Valdo e o Valdir. Sim, exatamente. E na semana a seguir jogámos para a Taça de Portugal com o Porto. Ganhámos 3-1 também. Foram 2 jogos seguidos em casa. Um para a Taça e outro para o campeonato, com 2 equipas grandes. E eu a titular. Ganhámos os 2 jogos. Aí foi mais fácil, ou seja, eu... Já sentias que estavas a ganhar o teu espaço. Exatamente. Nem as pessoas lá diziam, ele parece que joga no Benfica há 5 anos, ele nem parece que jogou agora. As coisas aconteciam naturalmente, comecei a ganhar confiança também, confiança nos adeptos. Eu era um jogador acarinhado, apesar de eu recordo-me na altura, apesar de eu ter chegado ao Benfica há pouco tempo, já diziam que eu era um jogador à Benfica, ou seja, derivado da forma como eu encaro o jogo. Claro. Eu era um jogador muito competitivo, no bom sentido. A minha entrega era a paixão, a ambição que eu tinha pelo jogo. Eu vivia mesmo o jogo. E por isso, lá está a história do tal ranhoso que me chamam os meus colegas em campo. E de facto eu reconheço que era ranhoso, era chato. Mas foi isso que me fez com que eu fizesse o trajeto que fiz, claro, não é? Obviamente. Orgulho-me do caminho que trilhei, e mais que isso, o reconhecimento e a gratidão de todos os clubes para onde eu vou fazer alguma visita, isso é o mais importante. Olha, tu jogas a final, o Benfica é a final da Taça nesse ano, perde com o Boa Vista 3-2. Tu entras e sais. Tiveste lesionado? Sim, as pessoas na altura, eu por acaso estive a ver esse jogo, não foi há muitos meses. Sim. Na RTP Memória, que eu já apareço na RTP Memória. E estive a ver, e há pessoal até chegou-me a mandar mensagem, isso foi recente, esse jogo que passou até, a questionar que não estava a perceber, então entraste, saíste, aqui. Pois, porque não foi muito não foi porque eu não saía, coxear, não sei nada, Sim. não sei o quê. Eu no jogo com o Porto, ou seja, eu tinha um mês de Benfica, como eu referi anteriormente, fiz a estreia com os Sandinenses e ganhámos para a Taça. Com o Sporting para o campeonato, o derby, ganhámos 1-0. E coincidiu logo, na semana a seguir, nós recebemos o Porto para a Taça de Portugal, também ganhámos por 3-1. E eu no jogo com o Porto, na segunda parte, eu rasguei-me. Okay. Foi uma lesão a nível muscular e grande. Andei ali 2 meses para recuperar a lesão muscular, que não foi fácil, porque eu tive algumas recaídas. E foi tudo muito à pressa para... O Manuel José também queria que eu estivesse disponível para esse jogo da Taça contra o Boa Vista. E então... Mas não estavas, porque só entraste aos 45 minutos. Sim. Só entraste ao intervalo. Foi. E então entrei na segunda parte para jogar os 45 minutos, mas 20 minutos de jogo, ok, nem isso... senti mais uma recaída, como eu costumo dizer, e não tive hipótese de terminar o jogo. O Benfica no ano a seguir muda de treinador, vai para lá o Graham Souness logo no início da época. O início da época é bastante desastroso, há uma eliminatória muito precoce com o Bastia para a Taça UEFA e o Benfica eliminado, e entra o Graham Souness, mas tu jogas bastante tempo. Sim, é curioso. Como é que era o Graham Souness como treinador? Ele devia de gostar de jogadores como tu? Sim, gostava ou não. Eu sinceramente é estranho, de facto é estranho, porque eu praticamente jogava com ele sempre. Sim. Mas a minha dispensa foi através dele.
Mas também é no ano a seguir que vem não é nesse ano que vem o Thomas. Exatamente. O Thomas só vem depois no ano em que tu és emprestado. Ou Foi é já nesse ano? Não, é nesse ano. Eu sou emprestado e vem o Thomas. Certo? Não é? Ou seja, exatamente. Ele quando chega não Sim. tem o Thomas. Exatamente. E no ano a seguir, que é quando ele começa a na pré-época, é quando vem o Michael Thomas. Sim. É curioso porque eu jogava praticamente sempre com o Graham Souness. As recordações não são boas, mas é o que é. E, sim, ele empresta-te a ti, mas também há um outro jogador que vem do Vitória na época a seguir que chega ao Thomas, que nem chega com ele a jogar, o Marco Freitas. O Marco Freitas, exatamente. Que nem chega a jogar. Exatamente. Tinha sido uma contratação da direção. Sim. E o Graham Souness riscou logo. Sim. À estilo Graham Souness disse que não, este jogador não joga comigo, pode ir já embora. Exatamente. Portanto, houve gente pior que tu nesse aspecto a ser mais castigada do que tu. Não, a minha situação é que na altura não é estranha, e muita gente, os benfiquistas, os sócios, até fizeram um baixo assinado, que é uma coisa impressionante que eu ouvi lá na altura. Havia lá um grande sócio que é uma referência lá no Benfica, estava sempre lá todos os treinos. Acho que o nome dele ele era conhecido por Jorge Máximo, não sei o que. Era o taxista. Taxista, isso. Eles pediam um baixo assinado, não sei o que, os sócios mais influentes para não sair, não sei o que. Eu assim, isso é que é moral. Eu sentia-me de facto que era muito acarinhado, os sócios gostavam de mim pela minha forma de jogar e tudo. E então, quando soube que do baixo assinado, eu assim, eu não sou ninguém, sou um menino, então eu cheguei agora. Tinhas 22 anos. Não sou nenhum craque. Pronto, e acabei essa época com o Graham Souness bem a titular, muitos jogos, a maioria dos jogos, e nunca mais me esqueço, nós fomos jogar ao Sporting Alvalade, 2 meses antes de terminar a época, salvo erro. Ganhámos 4-1 em Alvalade, no DER. No dia seguinte o homem dá uma conferência de imprensa e tal, estava lá, e questionaram sobre o meu rendimento. O Tiago e tal, fez um grande jogo em Alvalade, e ele respondeu, uma razão muito simples, ele respondeu isto: o Tiago é um jogador útil a qualquer equipa. Ou seja, uma moral do caraças, não é? Sim. Depois ganhámos 4-1 em Alvalade, que é um DER, sempre um DER. Depois do gajo dizer isso na comunicação social, a dizer tu sais aos 67 minutos nesse jogo, e eu não tenho dúvidas que tu sais aos 67 minutos porque já tens um amarelo que tinhas visto aos 60. É provável. O jogo, quando tu sais, ganhamos 4-1, não foi? Sim, o Benfica ganha 4-1. Sim. Primeiro gol de Poborski na primeira parte aos 44 minutos. Segundo gol de Sousa aos 64. Sim, até o Sousa fez gol. Enganou-se. o Leandro Machado reduz, o que é o Leandro, o avançado brasileiro, reduz para o Sporting aos 66. E ele, para segurar, por causa do teu amarelo, substitui-te, mas o Brian Dean faz aos 69 e o João Pinto, que tinha sido suplente, marcou aos 83. O João era outro exemplo, que ele também não podia com o jogo. E então, ele a seguir ao jogo disse ao jornalista: o Tiago é jogador útil a qualquer equipa, não sei o quê. Acabou a época, não é? 2 meses depois disso, acabou a época, acabei a jogar, fomos de férias, a pré-época fomos para a Áustria. Aquilo tudo. Fomos para a Áustria, estávamos em estágio, ele vem ao quarto, um dia vem ao meu quarto, e vem com o vice-presidente, o Manuel de Capistrano. E ele, como falava inglês, às tantas, foi por isso que eu fui dispensado. Eu não falava inglês na altura, e eu não o percebia muito bem, às tantas ele dispensou-me por não falar inglês. E então o Capistrano estava a traduzir. Dizia: "Ei, Tiago, temos uma notícia e tal. O homem este quer emprestar, não é pelas tuas qualidades. Ele diz que tu és jovem e precisas de rodar, precisas de jogar, acho que é importante para o clube, em perspectivas de futuro, de jogar." E eu disse ao Capistrano, perguntei ao homem, então já agora, assim, preciso de rodar, de jogar. Então, eu sou titular no Benfica, estou a jogar e eu preciso de jogar, preciso de rodar. Não estou a perceber. Depois comecei a perceber, apesar de ser um jovem e estava a começar a perceber o futebol,
os interesses. E ali eu, de facto, isto não é o que é. Houve interesses, que na altura o Lourenço Unas estava a trabalhar com o Valde Azevedo, e eu até questionei e disse, eu vou embora porque eu não falo inglês. Ou seja, ele nesse ano ele foi buscar 6 ou 7 ingleses. Tinha vindo o Scott Minton já em janeiro. Com o devido respeito, mas eu era um jogador que era titularíssimo, não é? Ele dá aquela entrevista a dizer que 2 meses antes de acabar a época que o Tiago é um jogador útil a qualquer equipa. Eu vou de férias. Na pré-época ele veio ao meu quarto e diz-me aquilo no quarto, aquilo foi um choque. Mas tive uma recepção positiva dos meus colegas. Aquilo, não faço ideia, foi tipo 11 da noite, apareceu-me lá no quarto, que eu nem dormi nessa noite. Depois dessa notícia, espalhou, não sei se o meu colega de quartos, que já nem me recordo, foi quase o plantel todo no meu quarto, até às 3 da manhã ali, a conversar, a animar-me, porque eu chorava. Que não estava à espera, aquilo foi uma facada. O que é que vai mesmo. ser agora, não é? Foi uma facada, assim, mas comecei a perceber que ele foi buscar com o devido respeito esses ingleses, o Thomas e etc. E percebi que de facto que havia interesses, e não foi fácil porque eu não estava, nem eu, nem ninguém. Foi notável no estágio, os meus colegas todos de equipa, que já deviam estar, que já estavam nos quartos, concentraram-se todos no meu quarto, ali a animar-me e tal, uma palhaçada para tentar esquecer. Não sendo fácil, Tiago, foi a melhor coisa que podia ter acontecido, no meio de não ser fácil. É natural. É natural porque, como eu costumo dizer, fui por outros caminhos. Repara, tu estás a falar de que tu nesta altura já tens que ter barba, na expressão de ser homem e de te mostrar também a tua posição, não é? Em que de repente tens um treinador catedrático com muita experiência de futebol britânico e muitos cabelos brancos a dizer que tu afinal tens de rodar, que não serves. Sim. Isso foi a justificação que me deram na altura. E tu de repente pensas que eu aqui agora é voar, estou no Benfica, vou aproveitar este lance e de repente tiram-te o tapete, não é? Sim. E tu não perdes a tal descrença, mesmo sendo o tal rapaz tímido, de género, eu vou demonstrar que tenho capacidade. Sim. Não é? E fiz. Futuramente segui o meu caminho, não é? Segui o meu caminho. Como é que foste para a Espanha? Surgiram outras oportunidades, ou seja, eu tinha mais 2 anos de contrato com o Benfica. Surgiu essa possibilidade do Raio através de uns agentes lá de Madrid que conheciam-me. Eu cá em Portugal tinha a Académica, na altura estava na Primeira Liga. Optei pelo Raio, que na altura estava na Segunda Liga, uma razão muito simples. Eu também queria ter essa experiência da Liga Espanhola. Ajudava para ti limpar a cabeça? Também. E era uma experiência. E também em termos financeiros, claro, era muito vantajoso. A Segunda Liga Espanhola e na altura no Raio. Estavas no Raio Vallecano, Segunda Liga Espanhola, com um treinador que anos mais tarde se veio a tornar uma lenda, que era o Juan de Ramos. Sim, e na altura era um simples treinador desconhecido, que ninguém conhecia, e tive a experiência de... Mas notava-se alguma coisa? Esse treinador é diferente? Sinceramente não. Nessa altura não. Sinceramente nem pensei, atendendo à forma de trabalhar dele e tudo, que chegasse assim tão rápido a outros patamares. Não tinha essa percepção, sinceramente. Mas acabou na altura. Por conseguir? Sim. Antes estive lá no Raio, optei pelo Raio por essas razões, como é óbvio. Na fase inicial, a adaptação, apesar do idioma ser praticamente idêntico ao nosso, é muito parecida, a alimentação, mas não foi... no primeiro mês não foi fácil a adaptação ao futebol em si, da Segunda Liga lá era muito competitiva, havia pouco espaço, equipas... Era uma Segunda Liga muito forte, era praticamente... Não estavas bem nesse futebol? Sim, dava-me, isso estava-me. mas não foi fácil no início. Então estava lá o Paulo Torres, era o único português também, ele já tinha estado em Espanha, também me ajudou bastante lá na adaptação.
o treinador era o Juan de Ramos, o guarda-redes era o Lopetegui, que depois também futuramente veio a treinar o Porto. Já numa fase quase descendente da carreira. Exatamente, era dos últimos anos. Ele já devia ter 38 na altura, 36 por aí. Numa zona muito... E é um clube histórico, aquela região de Madrid, Vallecas. É um clube com muita identidade. É um bairrozinho ali, exatamente, não é? E as coisas aconteceram também e correu bem. Foi uma época, tirando o primeiro mês do início que não foi fácil, a adaptação também, e era a primeira vez, a minha experiência no estrangeiro, apesar de ser aqui o país vizinho, aqui ao lado. Mas depois adaptei-me também com o Paulo Torres, comecei a entrar no grupo, a tentar perceber as dinâmicas e comecei a jogar depois a titular, e até o final da época fui sempre a titular. E é curioso que nesse ano que estive lá foi o único, infelizmente na altura subimos divisão, na altura havia a liguilha. Ou seja, o primeiro e o segundo subiam diretos, e o terceiro e o quarto iam à liguilha com os da primeira liga. Na altura calhou-nos jogámos contra o Extremadura, ganhámos 2-0 no Extremadura e ganhámos 2-0 em Vallecas no segundo jogo. Ou seja, o estádio completamente cheio. Loucura mesmo. E eu mais uma vez, como é normal, enganei-me e fiz um golo, o golo da vitória. eu parecia um menino ali, a tirar a camisola para o ar, em tronco nu. Eu na altura também podia mostrar a barriga e tudo que era sequinho. Não, mas foram momentos únicos, são momentos inesquecíveis, uma coisa impressionante. Depois do jogo que nós vivemos ali no relvado, nós tivemos meia hora para chegar ao balneário, porque as pessoas entraram dentro do estádio. Claro. Uma coisa impressionante. Depois, no balneário, tiraram de camisola, calções, aí foi tudo. Foi no balneário, uma coisa incrível. Depois fomos lá para a praça em Madrid, onde o Real Madrid normalmente, onde o Real Madrid normalmente festeja os títulos. Fomos para lá, aquilo durou até às 4, 5 da manhã. São momentos únicos, momentos inesquecíveis, que guardo como para se diz num bom espanhol, inolvidáveis. E uma mentalidade diferente. Espanhol, eles são apaixonados pelo futebol. Ali, seja mulher ou homem, eles vão equipados, eles levam alguma coisa, um cascol, uma camisola, qualquer coisa que se identifique com o clube. É uma coisa impressionante. Eles são... Pelo menos naquela altura. Continua a ser, é muito pertença. Sim. É muito... E depois naquela altura, nesse ano que nós subimos a segunda liga, estamos a falar de uma segunda liga que tinha Atlético de Madrid, tinha o Betis, tinha o Sevilha. A segunda liga lá era uma coisa impressionante. Foi ali um ano muito forte. Muito. Continuaste em Espanha, novamente emprestado, mas no Tenerife. Sim, está bem. E após que estiveste lá, a Malta da Madeira, se fosse agora, a Malta da Madeira mandava-te mensagem. Então tens medo de andar de avião? Da Madeira não, mas o pessoal lá, os meus amigos, eles brincavam. Então tens medo de andar de avião e foste para uma ilha. E eu, atenção, que não era medo de andar de avião, vocês perceberam mal. Exatamente. Era receio de aterrar na Madeira, porque a pista era o custo. Mas tenho receio de andar de avião. Isso tenho. Quem é que não tem? Claro, eu exatamente. Não se controla. Eu tenho. Isso não se controla. Não, surgiu a possibilidade e eu tinha mais um ano de contrato. Eu estava a contar em mais um ano de contrato em regressar ao Benfica, atendendo à época que eu fiz no Raio, e subimos divisão, mas eles não contavam comigo. Não contavam, como eu tinha mais um ano. Apesar do Graham Souness ter saído no sim, final da na época. altura, sim. Veio outro, e acho que foi o alemão. Exatamente. É o Paikans que vem para o Benfica. Exatamente. Não cheguei a fazer a pré-época. Eu estava naquele impasse porque o Raio queria ficar comigo. Davam-me 2 anos de contrato. Isso é que eu tive pena na altura. Era na primeira Liga Espanhola. Um contrato excelente, que não havia comparação. Mas entretanto andámos naquele impasse se regressa ao Benfica ou não, estávamos a aguardar. Entretanto, como eu não dava resposta, deram-me uma data, eu tinha que dar uma resposta. Como não dei resposta, ou seja, eles foram buscar um conterrâneo. Para a minha posição foi o Heller. Na altura foi o Heller. Foi para o Raio, e perdeu-se. Eu perdi essa oportunidade, estar naquele impasse se ia regressar ao Benfica ou não.
e como eu tinha definiram uma data que não podia passar dali, que tinha Perdeste que dar a esse comboio. Sim, perdi. Vais para o Tenerife, é o que estavas a dizer há pouco, por intermédio do José Veiga. Sim, que é ele que tinha coloca ligações ao clube, já tinha estado lá no ano anterior na Primeira Liga o Domingos, estava lá o Emerson, que chegou no Porto também, no Corunha. O Costinha, o guarda-redes. O Costinha foi no mesmo ano que eu também. Tínhamos lá assim um grupo, depois foi o Bruno Caires também, certo, que estava em Espanha. Tínhamos ali e um tinha grupo... sido teu colega também no Benfica? Exatamente, e tinha sido meu colega. Não, tínhamos ali um grupo entre portugueses e brasileiros, já nos conhecíamos. Praticamente nós sentíamos em casa, em Tenerife. Tínhamos um grupo bom. Bom tempo. Sim, o clima bom também, praia, não faltava nada, mas nós não estávamos lá para a praia, como é óbvio. Não, mas o clima era top. Praticamente o ano todo era sol, e depois o Tenerife é uma pena andar nessas divisões secundárias, porque tem uma estrutura muito forte, um estádio fantástico, condições incríveis, um complexo desportivo. E depois tenho uns associados que também são apaixonados pelo clube da ilha, e o Tenerife é um grande, eu considero um grande, sem dúvida. E hoje em dia as pessoas podem não ter essa dimensão, mas quem viveu neste período há de se lembrar de um Tenerife que tinha nos inícios dos anos 90 o Pizzi, como foi o Pichichi da Liga Espanhola. Exatamente. Desse Tenerife era de facto uma equipa de grande nível. Quando é que o Manel José te ligou outra vez? Mais uma vez, exatamente. Ou seja, foi de... Eu ainda estava a competir em Tenerife, não sei se foi a última, porque o campeonato em Espanha... Vai até muito tarde. Vai até tarde, vai até quase final de junho. É verdade. Okay. Segunda Liga são 24 equipas. Em Portugal já tinha terminado em fins de maio, início de junho, e nós ainda estávamos a competir. Eram muitos jogos. Aliás, eu acho que este ano, o ano 2000, se não me engano, o Euro 2000 começa e a segunda Liga Espanhola ainda está a competir. Exatamente. Tenho ideia que é uma situação que acontece com o Euro 2000 a começar, e não é a segunda Liga, mas é as liguilhas da segunda Liga Espanhola quando estão a acontecer, para ver quem sobe de divisão. O Euro 2000 já estava em andamento, portanto, para as pessoas terem essa noção. Mas o Manel José liga no final da época em Portugal para... Neste caso nem foi ele. Nem foi ele. Foi o presidente do Bartolomeu, na altura, né, que eu tenho até um respeito e consideração por ele. Até somos amigos, ainda hoje esporadicamente falámos. Ele ligou-me. E nesse com ano aquela voz rouca. Sim, com aquela voz rouca que mal se ouve e percebe-se. Eu trato como presidente ainda. Fui eu e o Costinha. O Costinha estava comigo no Tenerife e criou os dois, ou seja, oferecia-nos um contrato de 3 anos com valores para naquela altura que era muito bom, e foi com que fez o meu regresso a Portugal também, mais uma vez pela vontade do treinador, do Manel José, pelo clube, que era um clube na altura também simpático e estável. E estável. Tinha subido há uns anos, estava a construir algo muito sólido. Sim. E foi das razões também que eu regressei a Portugal depois de 2 anos, porque ia reencontrar também um treinador que já me conhecia, e era um avanço também para mim. Para ti, de alguma forma, tu tinhas deixado de ter contrato com o Benfica, naturalmente. Estavas como jogador livre. Mas depois de ter estado no Benfica, teres ido às épocas à Liga Espanhola, tu sentias que para regressar para Portugal tinha que ser outra vez neste caminho, porque não havia outra oportunidade. Tiveste outras oportunidades e preferiste a União de Leiria, por saberes também que era o Manel José. Como é que foi o teu pensamento enquanto jogador nessa altura? Não, na altura não surgiu, para ser sincero, porque não surgiu outras opções. Outras opções, neste caso, porque eu decidi também tudo muito rápido, não estive à espera. Depois, após terminar a época, não aguardei por contactos.
uma semana antes de terminar o nosso campeonato em Espanha, já sabia que ia para o Leiria. Já tinha acordado os valores, as épocas que ia representar a União de Leiria, e foi assim, porque não deu aquele tempo de, como eu costumo dizer, se o telefone toca ou não. Mas claro, com certeza é que iria tocar, atendendo às duas boas épocas que fiz em Tenerife e no Raio. Fiz muitos jogos, fui um jogador regular durante essas duas épocas. Nesse Tenerife... E eram montras para outros clubes espanhóis e mesmo até da Primeira Liga. Chegou-se a falar uma ou outra situação, mas nada de concreto. No Tenerife há alguma história curiosa que queres aqui partilhar connosco? Que tenha sido assim mais diferente do que estavas à espera? Não, eu a jogar lá só mesmo com o Silas. Essa aí não esquece. Não esquece. Essa está aí, o Silas vai ter que levar com esta história já, muitas vezes, que ele já contou também. Claro. Por isso. Na União de Leiria, no ano a seguir, é quando entra Mourinho, quando sai o Manuel José e entra o José Mourinho. E no meio nosso jornalístico há uma conferência de imprensa que pelo menos a mim não sai da cabeça, que é quando o Manuel José sai e entra o José Mourinho, e o Manuel José depois tem uma conferência de imprensa até criticar a forma como o Mourinho tinha vindo a falar do plantel. Não sei se vocês se recordam, se tu te recordas. Não, sinceramente não. O que é certo é que o Manuel José há que dar mérito, porque ele fez uma época espetacular, top. A primeira época foi muito boa. Nós fomos às competições europeias, não sei se foi na Intertoto ou quê, que andámos aí, não sei se ficámos em quinto lugar, União de Leiria, sexto, acho que foi por aí. Tu a primeira época, ou essa época da União de Leiria, vamos cá ver, aqui no 0-0, como é que vocês... A malta até ficou surpreendida dele não ficar no União de Leiria, atendendo à época que nós fizemos. Quinto lugar? Pois, foi isso, quinto lugar. É um quinto lugar. Exatamente. Que não dá competições europeias por causa do Marítimo ter ido à Taça de Portugal. Pois, eu recordo-me que nós ficámos nos lugares... o Boa Vista campeão, o Futebol Clube do Porto em segundo lugar. Sim. O Sporting na Taça UEFA. Nós fizemos uma época incrível aqui com Manuel José. E o Marítimo, que proveniente da Taça de Portugal, acaba por ir às competições europeias. E na época seguinte é quando o Manuel José não fica nesta época, quando começa o José Mourinho no Leiria. Surpreendeu-vos ele não ter ficado? Sim, não vou negar, atendendo à época que nós fizemos, nós ficámos em quinto lugar, e um clube e uma equipa como a União de Leiria ficar em quinto lugar, estamos a falar naquela altura, não era? Que tinha os clubes grandes e grandes equipas. Tinhas um grande Boa Vista, e tínhamos um grande Boa Vista na altura. Boa Vista campeão. Exatamente, né? Mas nós, a União de Leiria, apesar de não termos grandes nomes sonantes, mas tínhamos um grupo muito forte, tínhamos um balneário coeso, que é muito importante. Eu costumo dizer que começámos a ganhar os jogos é no balneário, o espírito que temos no grupo, e malta que queria, que tinha fome de bola, que tinha ambição e queria sempre mais. E com o Mister Manuel José, logicamente, o treinador que é reconhecido a nível nacional e internacional, fez um trabalho não só cá em Portugal como no estrangeiro. É um treinador conceituado, e em Leiria fez um excelente trabalho, sem dúvida. Depois na época seguinte, é lógico que ficámos admirados, atendendo à temporada que ele fez na época anterior. E foi quando entrou o José Mourinho. O José Mourinho no início da época. Não o conhecia. Ele tinha estado pouco tempo há pouco tempo no Benfica, meses anteriores, né? E não conhecia, mas de facto notou-se uma diferença enorme
em vários aspectos. A nível de método de treino, eram treinos modernos, era novidade para nós, sinceramente. Como acho é que eram métodos de treino, eram treinos atrativos, eram treinos curtos, intensos, mas intensos. Era exigente. A pré-época praticamente não havia corrida sem bola, não havia monte, não havia praia como naquela altura, não é? Ou seja, era quase a pensar, isto é possível? Era tudo com bola, os treinos era tudo com bola e a malta, mas eram treinos dinâmicos, eram intensos, atrativos, mas a malta ficava motivada para o treino em termos psicológicos, não cansava tanto, porque normalmente a pré-época são pré-épocas duras. Normalmente e quando há pouca bola custa. Trabalham um aspecto físico, mas sem bola. E com o José Mourinho, ele estava a aparecer, mas com novos métodos de treino, e conquistou aí a malta, não só com o trabalho dele, mas em termos de ligações, ou seja, a ligação humana, claro, entre o treinador e o jogador. Eu ia-te perguntar mesmo isso, porque ele dá a entender de ser um treinador que gosta de potenciar muito esse lado, e acredito que nesta fase inicial da carreira dele fosse ainda maior. E a ideia que eu tenho visto de fora é que para jogadores da tua posição ele privilegia um bocado isso. Sim, eu acho que alguma conversa com alguma vez mais profunda que tu te recordes com ele? Não. Aquilo que eu posso dizer dele é que as pessoas no exterior, quem não conhece o José Mourinho, tem uma ideia dele completamente errada, ou seja, que ele é um treinador antipático, e não, antes pelo contrário, ele é uma pessoa ele é acessível, dá muita confiança aos jogadores, é próximo, defende muito os jogadores, logicamente que é muito exigente. Exigente é. Tem que ser. E tem que ser. Se não fizeres aquilo que ele quer, logicamente que não terás o melhor Mourinho, não é? Tem que levar uma dura, como costuma-se dizer. Mas de resto é tranquilo. Foi novidade, de facto, para nós, e não é por acaso que nós essa época ele sai em dezembro para o Porto, certo. E nós estamos em terceiro ou quarto lugar. Sim. E eu na altura até diria, imagina se o homem estava aqui o ano todo. Como é que vocês reagiram a saída? Nós estávamos à frente do... É terceiro lugar, estão à frente do Porto. Do Porto e do... E diria do Benfica também. Nós estávamos em segundo ou em terceiro lugar na altura. Ora bem, vamos cá ver. Estávamos a fazer uma época incrível. O Mourinho sai com o Leiria, em quarto lugar, proveniente desse empate. Nessa jornada vais para terceiro. Sim. Depois de ganhar ao Passos Ferreira, com o Sporting à frente, o Boa Vista, a União de Leiria, depois o Futebol Clube Porto e o Benfica. Terceiro lugar com 37 pontos. Não, aquilo foi depois na altura que... Como é que vocês... Saiu, ou seja, aquilo foi um choque, não estávamos à espera, mas logicamente ficámos satisfeitos, não é? Porque o mérito também ele reconheceu que não era só dele, ia chegar ao Porto, também era dos jogadores, e ele teve se assim não fosse, ele não tinha levado quase meia equipa. Não, e ele... Não é? E ele, nunca mais me esquece, depois ao despedir-se da malta, que ele foi lá, ao despedir-se da malta estava a dizer que não iria esquecer, isto antes de acontecer. Disse, como prémio, que vocês ajudaram-me também a chegar ao Porto, sem vocês eu não chegava lá, não sei o quê, e o reconhecimento é, eu vou levar comigo 2 ou 3 jogadores daqui. E a malta ficou assim, e quem é, não sei o quê, logo na expectativa, não é? Há quem diga que essa conversa foi muito emotiva. Foi muito emotiva. Sim, foi bastante. Porque a todos os níveis. A imagem que havia ali já num curto espaço uma ligação enorme mesmo. Porque uma das imagens mais fortes que as pessoas têm de Mourinho é aquele abraço que ele dá ao Materazzi na final da Liga dos Campeões,
que o Inter de Milão conquista em Madrid, em que o Mourinho depois sai para ir treinar o Real Madrid, e estão os dois ali a chorar agarrados na saída da garagem. E há no fundo as mensagens que nós vamos conhecendo dessa despedida em Leiria, Sim. é que foi um bocado assim. Não sei se foi assim. Sim, sem dúvida, foi emotiva. Eu recordo-me como fosse hoje. Nós estávamos todos de pé e ele estava a despedir-se, e ele também estava com as lágrimas nos olhos, que ele sentia-se que, logicamente, que ele estava feliz, não é? Porque ia para um Porto, outro patamar, ia para um clube grande com outra dimensão, mas por outro lado estava triste por deixar um grupo onde ele fez ali em um curto espaço uma ligação tão forte entre os jogadores e a equipa técnica. Além do clube, a cidade também é uma cidade pequena, é uma cidade compacta, onde nós praticamente partilhávamos e convivíamos e cruzávamos muitas vezes ali no centro da cidade. Nós por vezes até tomávamos um café juntos, cruzávamos lá e tomávamos um café juntos, ou íamos beber um copo até à noite, depois do jantar, e o Mourinho estava connosco. Ou seja, nós criámos ali laços de amizade muito próximos entre a equipa técnica e os jogadores, e a despedida dele foi emotiva, foi de facto, e o reconhecimento dele perante os jogadores na altura deixou aquela mensagem convicto que como prémio ia levar 2 ou 3 jogadores com ele para o Porto. Levou 4. Dois no mercado de inverno, e depois, mais tarde, acabei por ser eu. Foi o Derlei e o Nuno Valente. No início. E depois fui eu. E o Maciel? O Maciel já foi por outra situação. Mais tarde? Foi mais tarde, foi Foi para a tua moeda de troca. Depois, foi exatamente. Foi para a tua moeda de troca. Exatamente, foi o Bartolomeu mais uma vez a chatear. Não, tu queres o Maciel, o Tiago tem que vir para o Leiria emprestar, porque eu não estava a jogar muito no Porto na segunda época, não estava a ter grandes opções. Mas deixa-me ir à primeira. Sim. Quando ele te troca, quando tu vais no início da época, e quando nós dissemos no Enigma que tu fazes parte de um dos plantéis mais vitoriosos do futebol português, é esse. É a equipa que ganha as 4 competições, Supertaça, ganhou tudo nesse ano. Taça Portugal, Campeonato, Taça UEFA. Foi ele que te liga? É alguém do Porto que te liga? Como é que foi a ida para o Porto? Não, foi o meu representante na altura que deu conhecimento que o Porto já sabias, queria, não é? Tu sabias que podias ser tu quando ele disse vou levar 2 ou 3, tu achavas que Fiquei podias ser ali, logicamente que não tinha a certeza, não é? Mas eu associei a um episódio antes de ele ir para o Porto, que chegou-se a falar que ele ia para o Benfica. Não é? Outra vez? Sim, outra vez, a segunda vez. Chegou-se a falar. E eu recordo-me que, por isso é que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Nós estávamos a tomar um pequeno almoço num café, que nos cruzávamos lá, num cafezinho sempre lá perto do estádio, antes do treino. E a notícia, a capa, Mourinho, impossível, já não me recordo, ir para o Benfica. E ele deu para a capa e não sei o quê, e dizia aquele jeito de Mourinho, bom, assim para mim. E eu assim, bom, ele está-me a dar aqui um indicador, tipo, se eu for para o Benfica, tu vais. Foi a percepção que eu fiquei. Sim. Pronto. Mas depois disso do Porto eu não estava à espera, como é óbvio, não é? Uma pessoa fica sempre ali naquela impasse, pá, será que sou eu? Mas eu reconhecia que ele gostava de mim, não é? E também pela época que vinha a fazer. E depois mais tarde fui o Nuno Valente e o Derlei logo em dezembro, e depois fui eu mais tarde, no início da próxima época. E depois, além do meu empresário, ele também me ligou de uma altura, porque o presidente do Leiria, o Bartolomeu, não estava a ser fácil as negociações para me libertar, e estávamos a arranjar ali uma outra situação para ver se eu me libertava o mais rápido possível, porque já estava na pré-época, e eu já cheguei com a pré-época em andamento. Em andamento. E acabou por te prejudicar de alguma forma?
ou não? Sim, eu fiz ainda a metade da pré-época aqui no Leiria? no União de E Leiria. fazes jogos de E cheguei a campeonato? fazer jogos, exatamente, cheguei a fazer jogos. E já apanhei o comboio, como eu costumo dizer, em andamento. Apanhei uma equipa muito boa, uma equipa muito forte, a todos os níveis, não só em grupo, mas em termos de jogadores, individualidades, no coletivo também. Já tens uma equipa com No balneário. Vítor Bahia, Jorge Costa. Sim, acho que se perdeu um bocadinho, eu costumo dizer, a mística nos clubes. Eu acho que faz falta referências, tipo, eu quando cheguei ao Porto, eu tinha as referências praticamente todas lá do Porto. É um exemplo, é um respeito para quem chega. Ou seja, tinha o Jorge Costa, tinha o Vítor Bahia, tinha o secretário, tinha o Paulinho Santos. Ainda apanhei as cobras, como eu costumo dizer, lá a velha guarda, que só a presença deles acho que é um respeito, não é? Porque entrar no balneário do Porto, ver ali algumas das imagens, figuras do Porto, eu acho que Torna-te pequenino. Eu acho que é muito importante. Mesmo que tu já tenhas estado no Benfica. Exatamente, acho que é muito importante. Até pelo respeito que eles impõem só na presença. Claro. E nós esse ano tínhamos um grupo fantástico, incrível. Por isso é que também ganhámos tudo pelo grupo. Era um Mourinho diferente daquele que tu tinhas vivido em Leiria? Não notei também. Foi nem meio ano de diferença, mas não notei, senti o mesmo Mourinho com responsabilidades, como é óbvio, não é? Treinar o Futebol Clube do Porto, uma equipa grande, mas a relação com os jogadores era igual, era uma relação muito próxima, e que dava tudo aos jogadores, se os jogadores também lhe desse tudo. Ou seja, era um treinador, e é um treinador inteligente. A forma como lidava com os jogadores era fantástico. Ou seja, ele dava até mais moral à malta que propriamente nem jogava, não era opção, do que propriamente aqueles que eram Há muitos treinadores titulares. que dizem isso, não é, Tiago? É, sem dúvida. Há muitos treinadores que dizem que é mais importante cuidares quem não joga do que quem joga. Exatamente. Porque quem joga está motivado, não é? Exatamente. Joga sempre. Quem não joga está com uma azia do caraças. Isso é óbvio. E bastante. Não é? E, portanto, esse lado é um lado muito importante. Quando tu soubeste que ias para o Porto, tiveste alguma conversa com o teu pai do género, eu vou conseguir voltar a chegar cá acima? E o meu pai estava envolvido nesse processo também, porque o meu pai não era o meu empresário, mas era o... Estava sempre lá. Estava sempre lá, ou para as negociações, ou para decidir, e que eu não tomava nenhuma decisão sem a palavra do meu pai. E é lógico, quando soube que havia o Porto, ele fez tudo para que eu saísse, porque eu estava a ter alguns problemas em Leiria. Ele foi para Leiria comigo, esteve lá, porque os empresários iam para Leiria para ter reuniões comigo e não sei o quê, porque eles não me estavam a querer deixar sair, libertar. E o meu pai então ia para lá e ficava ele lá a dar a cara, a tentar. Eu digo isto mais naquela ótica de que tu 4 anos antes ou 3 anos antes tinhas estado no Benfica. Sim. É o voltar a ir abaixo, e aquela expressão que tivemos atrás de dizer que do futebol ser um momento que tu conseguiste, no fundo, viver 2 vidas, que é chegar a esse patamar novamente de demonstração de que eu tenho capacidade para estar num grande. Sim. E isso e foi o que aconteceu, e logicamente que para o meu pai foi um orgulho tremendo, como foi para mim, porque independentemente do clube onde eu jogava e o escalão em si, eu era muito regular. Por todos os clubes onde eu passei, a minha média de jogos era elevada. Também, graças a Deus, nunca tive nenhuma lesão grave. Tive lesões normais, uma lesão muscular, uma ruptura muscular, um estiramento. Isso também me ajudou a ser muito regular e ser muito competitivo também.
E terminar a minha carreira com 40 anos também foi um avanço, também me ajudou muito. Isso é de facto, é sinal que trabalhavas bem também isso. Sim, eu trabalhava bem a todos os níveis. Ainda bem que eu, em termos mentais, eu nunca tive nenhuma lesão grave, porque eu acho que ia precisar de ajuda. de psicólogos. E não tinhas na altura? Não, porque eu não, e na altura não havia isto da saúde mental, que os clubes agora têm tudo, não é? Psicólogos e etc. E eu às vezes ainda hoje, até penso, já na altura eu pensava como é óbvio, assim, opa, da forma como eu sou, ou seja, eu tinha uma lesãozita, uma lesão muscular, o que é que eu tinha que parar 15 dias ou 3 semanas, eu já andava desanimado, eu não podia estar lesionado, eu queria era competir, eu queria era treinar. Um pormenorzinho de uma lesão, eu estava de racha, eu ia abaixo mesmo, eu ficava desanimado depois do jogo, ou se fosse no jogo e tal. Só para teres uma ideia, eu tive um ortopedista no Trofense e já estava em fim de carreira, que não precisava, que eu não ia jogar para o Real Madrid a seguir. Já tinha feito a minha carreira. Pá, não sei se foi na segunda liga, na altura. Tinha 36 anos, ok? E eu joguei com uma costela partida. E o doutor ficava admirado, dizendo assim, opá, eu não sei como é que tu conseguiste jogar. Mas fiz 2 jogos assim com uma costela partida, ou seja... Na altura era o Voltaren, o injetável, né, que a gente tomava, aquela Voltaren, um Crémica. Só que chegava ali aos 75 minutos, já não dava mais. Já passava o efeito. Mas eu não sentia dores. 75 minutos, top. Pá, mas para recuperar, ia para o banho, ficava frio. Que dores. Insuportável. Estava ali 2 dias para recuperar, uma coisa impressionante. Mas lá está, isto é isso. Eu joguei com uma costela partida, eu joguei com um estiramento, já com um grau já elevado, todo amarrado, em final de carreira, quando tinha necessidade nenhuma, porque era o prazer, era a minha paixão que eu tinha pelo jogo. Como eu contei no início da nossa conversa, eu normalmente eu não fazia muitos golos, até comecei a fazer mais golos foi no Trofense, em final de carreira. E a forma como eu festejava os meus golos, que eu ainda fiz alguns lá no Trofense, enganei-me, a forma como eu festejava os golos, de tirar a camisola, não sei o quê, aqueles no nervo, eu parecia que estava a iniciar a minha carreira, pá. Claro. Mas é verdade, tinha aquela paixão, Claro. E parece que estava a começar. Naquele momento do Porto, há algum jogo que tu consideras marcante? Mais marcante, além da, claro, a Taça UEFA, acredito que esse tipo de conquistas colocam tudo num patamar muito extraordinário. Sim, foi aí no Porto foi mais que eu marco mais foi as conquistas, de facto, isso é notável. São momentos que eu nunca passou pela cabeça, que não estava à espera. Há 2 ou 3 também. jogos que eu gostava de perceber com quem esteve por dentro como é que foi vivê-los. Virar a eliminatória na Grécia contra o Panathinaikos, que eu diria que se calhar nas probabilidades todas davam ao contrário. Eu joguei esse jogo a titular, acho que foi por isso. Que eu não costumava jogar a titular, acho que foi por isso. Mas o que é que o Mourinho, a razão foi essa. O que é que o Mourinho, como é que o Mourinho vos preparou esse jogo? Eu acho que nessa semana, ele logo após o jogo que nós perdemos em casa, nas Antas, ele disse que nós íamos virar a eliminatória, que nós íamos ganhar lá. Mas era preciso jogá-la. Exatamente, era jogá-la e ganhá-la, né? E de facto aconteceu. Ele é, não sei, ele tem algo de especial, ele é motivador, ele motiva muito o jogador, ele dá muita moral, dá confiança e ele transmite. E os jogadores acreditam nele. E isso é importante. Deixa-me só te corrigir, tu entraste aos 63 minutos. O Derlei tinha marcado aos 15. O Alenichev viu o amarelo aos 51 minutos e saiu e tu entraste para o lugar do Alenichev aos 103. E o Derlei marca no prolongamento aos 103 minutos. Não, ok. O jogo tinha ficado 1-0. Sim. E cá no Dragão com o golo do Olisa Bebe. Não.
Lizadebe, perdão, o polaco. Sim. Mas este é um jogo que eu acho que marca muito, porque era difícil ir ganhar esta equipa do Panathinaikos. Na altura nós fizemos um jogo incrível. Tinha o Nicopolidis na baliza, o Karagunis. E o ambiente, não é? Que íamos, que apanhámos lá. Era altura. Mesmo bastante difícil. Ninguém diria. Nessa eliminatória. O outro é o 4-1 à Lazio em casa, em que é um jogo louco. Aquele 4-1 à Lazio, com o Mourinho a meter-se à frente do jogador da Lazio para roubar a bola. Eu estava no banco, salvo erro, eu entrei esse jogo, acho que foi. Entraste aos 83 minutos. Não, entrei nesse jogo, claro. Ou seja, foste tu que disseste ao Mourinho para ele ir lá roubar a bola. Tem um toque só à Tiago. Disse, isto, tirei a bola, não sei, que é para esfriar aí o jogo. Ele também era muito mind games nessas situações. Sim, era. Ele era inteligente também, ele também, nisso ele era forte, não é? Ele quando queria, isso era forte. E esta era uma super Lazio. Esta aqui era uma Lazio inacreditável, esta Lazio. Era mesmo bastante forte. E o outro é o jogo da segunda mão. O jogo da segunda mão, em que reza a lenda que ele foi num carrinho de roupa e ele não podia ir ao balneário dar a tática. Pois ele estava castigado. Estava castigado. Jogo, tinha sido expulso em virtude da tal situação. Exatamente aquela situação. Exatamente. Aquela situação. Exatamente. Ele foi ao balneário ou não? Não. Não foi? Não. Então foi mito mesmo. Não me lembro dele ir ao balneário. Já vinha a estratégia de casa? Já vinha do hotel. Já vinha a estratégia do hotel. Já tinha lá os papéis, como eu costumo dizer, lá no quadro. Já tinha lá no quadro tudo ao pormenor, tudo já preparado, que é para não falhar nada no campo. Sim, mas também a primeira mão já tinha ficado 4-1, portanto já estava praticamente. Vocês já sabiam que também entraste nesse jogo. Sim. Jogaram 45 minutos com menos um jogador. Estava o Fernando Couto lá, não era? Estava o Fernando Couto. Não. O Vítor defende um penalti no início da segunda parte também. E depois é a final da Taça UEFA. Um jogo que fica 3-2. Um jogo muito duro, não é? Sim. Muito calor em Sevilha. Sim. E acredito que para um jogador ganhar, ter o seu nome ligado a uma conquista europeia, seja uma coisa completamente inesquecível. Sim, esse é o momento mais alto da minha carreira, sinceramente. Apesar de essa final eu não joguei, eu estava no banco, mas estava mortinho para que fosse opção, nem que fosse 2 minutos, mas não surgiu essa possibilidade. O ambiente que estávamos antes do jogo, durante o jogo, no dia anterior, era uma coisa incrível lá em Sevilha. Eu nunca tinha visto nada igual. A recepção no estádio, uma festa bonita mesmo. E depois ver que tinha os meus amigos, a minha família toda na bancada, que deslocaram-se de carro da Trofa para Sevilha, vários carros. Saber que estava ali a minha família. Foi um momento único, um momento inesquecível. A recepção que nós tivemos no aeroporto, no Porto, depois quando fomos para o Estádio das Antas festejar com os adeptos, depois saímos do Estádio das Antas para irmos para o restaurante para festejarmos em grupo, para subir aquela, quando saímos das Antas até lá acima, era um cordão humano incrível que nós demorávamos para ir meia hora a sair dali. São momentos que marcam, momentos únicos que são inesquecíveis. Ainda arrepia? Sim, bastante quando falo nisso, nem parece verdade. É verdade. Pois, é um bocado isso, não é? São os momentos bons que ficam para nós partilharmos com os nossos filhos, os netos, claro. Os netos. É mesmo assim. Tiago, quando o Bartolomeu te liga outra vez no ano a seguir, para tu voltares para a Leiria, foi quase a dizer, Presidente, não faça isso porque eu quero continuar aqui. Não, eu nem compliquei, nunca mais me esquece. Por causa da questão que disseste que não jogavas muito, não é? E também foi por uma razão muito simples essa troca, porque o Derlei teve uma lesão muito grave, foi operado aos ligamentos cruzados, teve uma lesão contra o jogo contra o Boa Vista.
pelo menos meio ano ia estar ausente. E o Mourinho queria um jogador que se identificasse um bocadinho com o Derlei, numa ala, rápido. E então, como trabalhou também com o Maciel em Leiria, foi uma aposta dele. Disse, opá, quero o Maciel. E o Porto, quando tentou negociar o Maciel com o Leiria, o Bartolomeu disse, ok, não há problema, mas eu quero o Tiago em troca. E quando me chamaram, estava o falecido Reinaldo Teles, o Antero e o Mister. Disse, opá, eu não vou ser entrave, se é esse o negócio, pá, não quero ser entrave, também não estou a jogar muito, esta segunda época não estou a ser grande tempo, não tenho tido grande tempo de jogo, por isso não há problema. E foi assim que se fez o negócio. Eu em troca durante meio ano com o Maciel. O Maciel veio para o Porto, eu fui para a Leiria. E na época seguinte não ficas porque vais para o Boa Vista? Sim, também. Fui para o Boa Vista com o Jaime Pacheco. O Jaime Pacheco, por acaso tem... Engraçado que eu... duas jornadas, tem um episódio engraçado que o Pacheco tem duas jornadas antes de terminar o campeonato. O Boa Vista foi jogar ao Leiria e eles precisavam ainda do jogo para ir à Taça UEFA, okay. E há ali um lance ao pé do banco do Boa Vista, a Tiago de um carrinho e o Jaime Pacheco ali levado assim, Tiago, só dás porrada, pá, só dás porrada. E eu, calma, amigo, não jogar porrada, eu na bola. Coincidência, 2 semanas antes de terminar o campeonato, depois eu vou o Jaime Pacheco. Sabes como é que ficou esse jogo? Boa Vista? Acho que ganhamos. Tu marcas um golo. Marco um golo ainda por cima. 2-0. 2-0. E o Boa Vista precisava desse jogo, era importante. Era importante para as competições europeias. Vocês ganharam e tu marcaste um golo. Não é normal, por isso é que eu não me lembro. E então 2 semanas após terminou o campeonato, eu vou para o Boa Vista, foi através do Jaime Pacheco, e atendendo a esse episódio que em Leiria, por isso é que eu estava a dizer, em Leiria eu só dava porrada e no Boa Vista era agressivo. Já me Pacheco, 2 semanas antes de jogar o campeonato, o gajo levanta-se, Tiago, só dás porrada. Mesmo mais Jaime Pacheco. Exatamente. E ele gosta deste tipo de jogadores agressivos, competitivos, claro. Né? A imagem do Jaime. E 2 semanas depois ele contratou-me. Eu costumo dizer, eu no Leiria dava porrada, no Boa Vista era agressivo. Mas foi dos treinadores que eu gostei de trabalhar. Foram boas épocas ali no Boa Vista. É pena, Boa Vista também é um clube que me diz muito. Infelizmente a situação que se passou, que é um clube histórico, é um clube grande, claro. E é pena. Tu tiveste 2 épocas no Boa Vista? 3 épocas muito boas no Sim, 3 épocas onde fui capitão também, uns anos, né? O que é importante, tiveste lá 3 anos e mesmo assim foste capitão. Sim, o que demonstra de facto também essa importância que te davam no próprio plantel. Sim. Já era uma fase madura também da tua carreira. Sim, já. E também o respeito também que os meus colegas também já começavam a ter na terceira época. Eu saí do Boa Vista com 29 anos, só o erro. E o respeito também dos adeptos, porque eu era um jogador muito acarinhado, também lá está. É o teu estilo. Também a minha forma de jogar, encaixava no perfil, identificava-me com a imagem do clube também, dos adeptos, tudo isso fez com que eu também era acarinhado pelas pessoas e reconhecido. E voltaste à Leiria outra vez? Sim, o Bartolomeu ele não me largava. É verdade. Ou seja, havia alguma coisa por acabar? Por acaso eu acabava contrato com o Boa Vista. O Boa Vista. Tive lá 3 épocas. Um clube que eu guardo memórias incríveis. Um clube que eu tenho a dizer bem, apesar de incumprimentos, mas faz parte. Não devia fazer. Não, faz parte.
não devia fazer, sim. como é óbvio, né? Que não deveria. Mas já estava naquela fase de um processo complicado em termos financeiros e acabou o meu contrato dos 3 anos. Foi quando surgiu que eu não ia ficar no Boa Vista e quando surgiu a possibilidade do União de Leiria, que o treinador ia ser também era o Vítor Oliveira. Pontes? A Vítor Oliveira, sim. Vítor Oliveira, exatamente. Acho que foi nesse ano. Sim, sim. Foi nesse ano, não é? E pronto, era uma casa que eu já conhecia. Foi dos clubes onde eu joguei que representei mais épocas. No total foram 5 temporadas e meia. É um clube que me diz muito. É um clube que eu tive orgulho em... E ganhaste uma taça Intertoto? Em representar. Não, eu não estava aí. Não estavas nessa? Não. Infelizmente nesse ano descemos de divisão, descemos à segunda liga, as coisas não correram muito bem, e depois eu fiquei lá um ano, que eu tinha contrato de 2 anos, não estava à espera de descer para a segunda liga. Na segunda liga subimos à primeira liga. Subimos à primeira liga, foi quando o meu regresso ao Trofense, que foi sempre o meu objetivo, ou seja, já anos anteriores, quando eu dava entrevistas, eu frisava sempre que gostava de terminar a minha carreira onde eu comecei. Existiu essa possibilidade. Na altura coincidiu, o Trofense estava na primeira liga e desceu à segunda liga. Foi o único ano que o Trofense esteve na primeira liga. Desceu à segunda liga e eu, por Leiria, subi à primeira liga. Ou seja, eu tinha propostas da União de Leiria para ficar. Eu tinha uma proposta de 2 anos no Rio Ave. O treinador era o Carlos Brito, tinha sido meu treinador no Boa Vista por 2 anos. Só que, como surgiu essa possibilidade de regressar ao Trofense, apesar de ser na segunda liga, e financeiramente também os valores eram diferentes, como é óbvio, não é? Mas havia ali mas eu dei prioridade. E havia naquela altura quase um revestimento para a equipa poder regressar à primeira liga também. Sim, que foi no ano do Vítor Oliveira também, né? E então disse, não, pá, é uma oportunidade que eu tenho. Eu sempre a mencionei quando acabar a minha carreira no clube onde eu iniciei, ia com um objetivo de fazer 1 ou 2 épocas, e o que é certo é que foram 7 épocas. Eu cheguei lá com 33, acabei com 40, era a época. Porquê é que foste adiante sempre? Porque eu sentia-me bem, eu sentia-me motivado, eu sentia-me feliz e tinha gosto daquilo que estava a fazer no treino, no jogo. Tinha paixão, e quando temos paixão e sentimos em condições físicas acima de tudo, não é? E eu sentia-me, nunca me andei a arrastar, se não era o primeiro. Dá um exemplo, eu orgulho-me disso porque tinha lá miúdos que com 20 anos, naquela transição dos júniores para os séniores, miúdos que eu notava, eu não dizia isso, eles corriam menos que eu. E nós estávamos a tomar banho, só para ter um exemplo, miúdos vieram-se para mim e diziam, ó velhote, eles tratavam o velhote. Velhote, eu gostava de correr como tu, é incrível, pá, com 40 anos a correr, que saúde, não sei, para mim era um orgulho, como é óbvio, claro. Eu sentia-me bem, eu nunca andei pelos relevados, apesar dos meus 40 anos que terminei, mesmo a última época, eu não me arrastava, sentia-me super bem, em termos físicos e mentais também. Claro. Logicamente que não foi fácil a última época, atendendo aos problemas financeiros que o Trofense estava a passar. Nós tínhamos miúdos que aquilo ganhavam ajudas de custo. No último ano eu não ganhava nada. Vamos a falar com miúdos de... Há quem diga que foste o pai deles, muitos deles. Com 100 euros ou 100 euros eu é que por vezes ajudava os miúdos, nem para transporte. O departamento médico também não tinha condições, às vezes eu ia à farmácia e comprava. Mas tivemos ali meio ano os miúdos sem receber. Ou seja, e era um ano importante, eu posso dizer isto porque quem segurou o clube naquela altura, naquela fase menos boa que nós passamos, que os miúdos queriam fazer greve e etc. E eu, como era o capitão, era uma referência dos mais velhos e os miúdos ouviam-me, e o treinador, incluindo o treinador, o Vítor, que na altura era o nosso treinador, também foi guarda-redes muitos anos lá no clube, também é uma referência. Nós é que segurámos o grupo, muita gente foi embora em dezembro que não aguentava, não suportava as despesas, é normal, gasóleo, etc. foram, e os ficaram, agarrámos, não vamos fazer greve, vamos para a frente, as coisas vão se resolver e tal.
e no último jogo contra o São Martinho em casa segurámos assim, né, a manutenção, que não foi um ano fácil. Claro. Tiago, foi uma boa carreira? Sim, penso que sim. O orgulho, se me perguntasse isto no início da minha carreira, se me perguntassem, eu não diria que fiz a carreira que fiz. Orgulho-me, sinceramente, pelo caminho que trilhei ao longo destes 23 anos de futebol profissional, e vou reforçar e vou frisar mais uma vez, mais onde eu joguei, os clubes onde eu joguei, os títulos que ganhei, é o reconhecimento. Eu valorizo muito isso, é a gratidão, é as pessoas. Tu ires a um clube onde jogaste, os sócios, associados, a estrutura dos clubes, valorizarem-te, falarem desses momentos, receberem-te bem. Isso tem acontecido quase em todos os clubes onde eu vou. Por isso, isso para mim é o mais importante. Quem é que merece o teu maior orgulho? O teu maior agradecimento, perdão. Desculpa, não. Quem é que merece o teu maior agradecimento? O meu pai. O meu pai, eu arrepio-me em falar no meu pai porque eu tinha uma... Eu peço desculpa que eu não... São momentos duros porque... Faz parte. Estamos a recordar. Em toda a entrevista eu falei várias vezes no meu pai porque para mim eu tenho um orgulho em falar no nome dele, porque ele era o meu orgulho. Eu por vezes naquela fase a terminal, é o que me deixa mais pena, porque eu não gostava, ele era diferente de mim na fase a terminal do meu pai. Ele tinha orgulho em falar em mim, nos médicos, e eu não gostava. E ele virava-se para os médicos e dizia: doutor, não sabe quem é este? Tiago jogou e tal, ali no Porto, Benfica, não sei o quê. Depois da consulta eu saí e dizia: pai, eu já te avisei, pá, eu não gosto disso, já sabes, não gosto nada disso, pá, mas chateado com ele. Arrependo-me, a única coisa que me arrependo é isso, porque ele sentia orgulho, era o orgulho que ele sentia no fim. E todos os clubes onde eu joguei, aquilo que eu conquistei, o que eu ganhei, eu agradeço ao meu pai, porque sem ele não era possível, e estou grato. Infelizmente ele já não está entre nós, faleceu há 2 anos, foi duro, mas jamais o esquecerei. Ele nasceu sempre comigo, acompanha para e ele todo está lado sempre comigo. contigo também, com toda a certeza. Sem dúvida, Tiago. sem dúvida. Tiago, agora tem aqui um exercício também difícil, que é, no meio de tantos jogadores, tu poderes nos escolher aí 11 que partilharam contigo balneário. Tiago, vamos então conhecer aí o 11 de jogadores que tu queiras aí destacar, e quem não ficar, que não fique triste. Não, espero que não, porque não é fácil, não é fácil escolher um 11 depois de muitos bons jogadores que partilhei o balneário. Escolher 11 jogadores não é fácil, claro. Mas como disseste bem, espero que não fiquem chateados, como é óbvio, e não vão ficar. Claro que não. Compreendem perfeitamente também. Se fosse pela amizade, tinha que meter aqui para umas 5 ou 6 equipas. Exatamente. Por isso, vou ser o mais correto possível. Michel Prolome, lateral direito, Paulo Ferreira, jogou comigo no Porto. Sim. Jorge Costa, o bicho. Grande bicho. Outro central, o Gamarra, jogou comigo no Benfica. Grande dupla de centrais. Gamarra. Grande dupla de centrais. Está aí uma dupla de centrais de generais. Lateral esquerdo, Nuno Valente. Teu colega no Leiria também no... E no Porto, e no Marítimo. E no Marítimo, exatamente, no Marítimo também. Médio defensivo, o Ministro, o Costinha. Meu colega de quarto, no Porto. Por isso é que eu joguei pouco e estou a metê-lo a 6. Foi? Ele tinha cuidado lá com... 2 interiores. Tinha cuidado com a roupa? Quem? O Ministro. Era um senhor, sempre ali de fatinha e gravata. Era um senhor. Os outros 2 médios, Deco e Valdo. 6 e 2 médios ofensivos. E Valdo, disseste tu? Valdo. O Valdo. Jogou comigo no Benfica. Sim. Craque. Valdinho. Deco e Valdo. 2-10. 2-10. Precisavas de 2 bolas para essa equipa. Mesmo. Estou aqui a encolher a equipa.
É. Um ala, Derlei, o Ninja, Derlei, no outro ala, Poborski, jogou comigo no Benfica, e o João Pinto. Tem uma grande equipa. Penso que sim, penso que fui... Está aí uma equipa poderosíssima. Poderia... Sem um ponta de lança de raiz, não, tá o mas João, que é móvel. com muito ataque. Não, com 2-10, por isso... Bem, está aí um grande 11. Tiago, obrigado. Obrigado por teres vindo ao Ponto Final. Obrigado, por teres estado connosco. Obrigado, foi um gosto.